21h05, para darmos continuidade à pontualidade que queremos cultivar, vamos dar então início à segunda sessão do ciclo de debates que o Centro de Estudos de Intervenção e Proteção Civil tem estado a organizar, ou melhor, já organizou um e irá organizar outro, mais dois, melhor dizendo. Um no próximo dia 21, com a professora Maria José Roxo, que irá abordar a temática da crise da água. E, finalmente, no dia 28, o Dr. António Nunes, presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses, que abordará o tema Bombeiros, pilar do sistema. Hoje, o nosso convidado é o professor Jorge Bacelar Gouveia, que irá abordar também um tema muito interessante, ao qual ele tem dedicado particular atenção no contexto da sua atividade académica e de investigação e de produção bibliográfica, que é a segurança comunitária. Assim sendo, portanto, saudando o professor Bacelar Gouveia, agradecendo-lhe o facto de ter correspondido ao nosso convite para participar neste ciclo de debates, eu passava a apresentar o professor Bacelar Gouveia, o que não é muito fácil, atendendo à diversidade do seu currículo. Portanto, eu vou fazer aqui uma síntese, na convicção de que muito desta síntese será insuficiente para descrever o trabalho e a produção académica e também as competências que o professor Jorge Bacelar Gouveia é detentor. É professor catedrático da Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa e também da Universidade Autónoma. Jurisconsulto e advogado, atualmente preside ao Conselho Fiscal da Ordem dos Advogados, é presidente do OSCOT, Observatório sobre Segurança, Criminalidade Organizada e Terrorismo, bem como presidente do Instituto de Direito e Segurança. Ao longo da sua carreira, desempenhou diversos cargos, muito diversificados. Eu destacaria dois, por considerar de facto relevantes. Foi deputado da Assembleia da República e presidiu também ao Conselho de Fiscalização do Sistema de Informações da República. É autor de uma vasta obra bibliográfica, bastará dizer que tem mais de 150 títulos publicados em Portugal e no estrangeiro, para além de ser um conhecido articulista em órgãos de comunicação social, abordando as temáticas nas quais se debruça no ponto de vista académico e científico. Professor Bacelar Gouveia, segurança comunitária, a palavra para si. Ora, então, muito boa noite a todos e a todas. É um grande gosto agora, a este serão, nesta soirée, estar convosco e desde já agradeço, claro, o convite do Dr. Duarte Caldeira, presidente do Centro de Estudos e Intervenção em Proteção Civil, para também poder refletir convosco este tema que me foi atribuído, a segurança comunitária, aliás, aqui num conjunto de oradores magníficos e, portanto, aqui estou também a dar o meu contributo. E também já agora louvar a atividade deste Centro de Estudos, que eu conheci desde a primeira hora e tem vindo, de facto, a consolidar-se, até porque tem, de mês para mês, uma newsletter cada vez mais interessante e com mais conteúdo e de facto, é disto que vive realmente a segurança comunitária também da iniciativa de diferentes pessoas do mundo da sociedade civil, e o Dr. Duarte Caldeira tem sido nesse aspecto um grande visionário e uma pessoa com grande energia, um intrépido defensor de todos estes temas e do seu estudo, e o gosto que tem, o entusiasmo que se vê e a paixão por esses temas. E, portanto, também fica aqui esta palavra de agradecimento, além de o conhecer pessoalmente, de ser amigo dele e de lhe reconhecer cada vez mais qualidades. Também cumprimento todos os que estão aqui a assistir, alguns já conheço de alguns cursos que temos vindo a fazer. Eu hoje tentarei ser um pouco menos académico e
e dar-vos assim uma perspectiva um pouco mais genérica e mais pessoal sobre alguns temas, porque este tema da segurança comunitária é um tema muito vasto, aliás, tão vasto que o primeiro ponto aqui a referir é saber o que é que ela significa. Começamos logo por aí. E a minha ideia aqui, né, quando ao falar em segurança comunitária, é a ideia de que, claro que há uma preocupação de proteção, a segurança significa proteção, significa defesa, significa estar defendido, estar seguro é estar defendido, isto é, sentir-se sem ameaças, sem riscos, viver em segurança é isso mesmo, qualquer tipo de ameaças, mas aqui, quando se fala em segurança comunitária, esta segurança tem que se referir a alguma coisa em particular, porque há outras seguranças que não são seguranças comunitárias. Claro que isto depois pode ser, no fundo, um jogo de palavras. Aliás, a nossa Constituição fala 43 vezes da palavra segurança e não há 43 significados diferentes para a palavra segurança. Muitas vezes, o significado de segurança é sempre o mesmo. Depois pode variar em função do adjetivo que seja utilizado. Mas, de facto, a ideia da segurança comunitária, que eu tenho tentado procurar um pouco o significado desta palavra, é um pouco um contraponto de uma segurança, digamos, institucional, de uma segurança própria do Estado de poder, própria das instituições, e é uma segurança que vem da sociedade civil, que vem do Estado de comunidade, que vem das pessoas comuns, das entidades públicas e privadas, o que não significa que não haja organizações que também promovam a defesa de certos bens que se possam encaixar numa ideia de segurança. Também não escondo isso. Mas, pelo menos, separar essa segurança das outras seguranças que têm sido as seguranças tradicionais. E quando eu falo em seguranças tradicionais, claro que me refiro em particular àquelas que são mais clássicas e que estão consolidadas. Desde logo a segurança militar, que se refere particularmente à defesa do Estado, aliás, naquilo que o Estado tem mais antigo, que é a segurança externa, e a segurança que é levada a cabo pelas Forças Armadas. Aliás, os Estados, se nós olharmos às estruturas de defesa dos Estados, ou de segurança dos Estados, a estrutura de segurança mais antiga na história do Estado são as Forças Armadas, e, portanto, é a ideia da defesa do Estado contra os inimigos externos e a defesa da sua integridade territorial e, sobretudo, o mínimo dos mínimos é a defesa da sua existência, da sua independência como Estado, para não acontecer o que está a acontecer à Ucrânia, que está, digamos, a desaparecer lentamente com a absorção e a conquista, infelizmente, da Rússia. Para dar aqui um exemplo muito particular, mas sabem que as guerras, ao longo dos séculos, as guerras mais típicas, não foram as únicas, mas, digamos, o mais comum nas guerras são as guerras de conquista. Portanto, as guerras através das quais as Forças Armadas impõem, pelo seu poder militar, o domínio sobre territórios e Estados inimigos e extinguem esses Estados e incorporam, anexam esses territórios. Portanto, isso é uma ideia muito bem caracterizada, digamos, a ideia de uma defesa nacional militar, embora a defesa nacional possa não ser só militar, e, portanto, isso é uma realidade que eu não vou aqui tratar e que tem o seu contexto próprio, tem uma doutrina própria, tem uma estrutura própria e é uma estrutura mais ou menos conhecida e todos os países têm forças armadas, aliás, é a estrutura de segurança mais antiga. Depois também a segurança comunitária distingue-se de um outro tipo de segurança que é mais recente, que é a segurança oferecida pelas polícias. Um polícia não é um militar não é um polícia. E aqui a intervenção, digamos, da ideia da polícia, que pode ter várias cambiantes, porque pode ser uma polícia judiciária, uma polícia administrativa, e dentro desta há várias categorias. Aqui a ideia da polícia é a defesa da ordem pública, que é um conceito diferente de inimigos externos. A ordem pública defende-se dentro do território. E, sobretudo, contra o quê? Contra a criminalidade, ou prevenindo a criminalidade, e, sobretudo, mantendo a ordem pública, isto é, mantendo a paz social, evitar desacatos e, portanto, evitar disrupções, digamos, na convivência social. Mesmo que isso não seja propriamente um crime, mas é a ideia da ordem pública. E, portanto, as polícias também correspondem aqui a uma função específica que é diferente da função militar, mas que tem um enquadramento próprio também com estruturas policiais, com poderes próprios e com missões próprias, que também têm vindo a alargar-se um pouco para além destas tradicionais perspectivas da segurança interna, como a defesa da ordem pública e do combate à criminalidade. Depois, as polícias são um fenómeno muito recente. As polícias têm 200 anos. Digamos, as polícias que nós conhecemos hoje têm cerca de 200 anos. Começaram no século XVIII,
Em Portugal, nós temos a Guarda Nacional Republicana, que nasceu como Guarda Real no século XIX, tem mais ou menos 200 anos, depois mudou de nome quando com a República passou a ser Guarda Nacional Republicana, já agora não podia ser Guarda Real em República, e a PSP nasceu numa agregação de polícias locais em Lisboa, a partir do último quartel do século XIX, e portanto a partir dos anos 20 do século XX passou a ser uma polícia nacional com certas características, e depois mais tarde atingiu aquilo que é hoje a Polícia de Segurança Pública, que já foi paramilitar e nos anos 90 passou a uma Polícia Civil. Depois, há uma terceira estrutura de segurança mais recente ainda, que são os chamados serviços de informações, que não trabalham no mesmo diapasão das polícias e das forças militares, embora possa haver serviços de informações policiais ou informações policiais e até informações militares, também existem, de facto. Mas aqui estou a referir-me às informações estratégicas de Estado, que são uma coisa um pouco diferente. E em Portugal tem um sistema próprio, aliás o Dr. Dr. referiu-se que tive a oportunidade de ser membro do Conselho e presidente do Conselho de Fiscalização dos Serviços de Informações de Portugal, nesse período de 2004-2008, e tem uma lógica própria de trabalhar, tem poderes muito diferentes e não visam propriamente especificamente uma proteção externa, uma proteção interna, um combate à criminalidade, quer dizer, é um aglomerado de várias coisas com uma lógica própria e um modo de agir bastante diferente, quer da função militar, quer da função policial. Aliás, sobretudo a função de inteligência não é uma função operativa, no sentido, digamos assim, prosaico da palavra, como é uma função militar ou uma função policial. É uma função de antecipação de disrupções, é uma função de conhecimento. Aliás, em rigor, é uma função de inteligência. É por isso que em inglês se utiliza mais a palavra intelligence. É verdadeiramente uma função que põe à prova a capacidade de análise dos oficiais de informações, no sentido de poder antecipar, de uma forma preditiva, cenários que têm probabilidade de acontecer e que sejam disruptivos para a segurança nacional. E, portanto, tem uma lógica completamente diferente, quer da função militar, quer da função policial. E, portanto, aquilo que interessa aqui nesta breve intervenção da minha parte é referir um outro mundo, que é um mundo relacionado com a proteção da comunidade, não propriamente contra ameaças de guerra ou ameaças criminais ou de ordem pública, mas, sobretudo, a proteção da comunidade em dois âmbitos distintos. Um deles, que é o mais estudado, é a proteção civil, que corresponde a um sistema próprio, em que se pretende não defender a população ou as populações de atos criminosos ou de atos de guerra ou de golpes de Estado, mas pretende-se defender as populações de riscos e de acidentes naturais e de catástrofes e de acidentes. Portanto, essa é a lógica da proteção civil, desse ponto de vista. Aliás, isso está explicado na Lei de Base da Proteção Civil, que é o diploma de enquadramento de toda esta atividade. Mas depois a segurança comunitária pode ir um pouco além disso, porque nem tudo o que se faz para garantir a segurança da comunidade se integra na ideia de proteção civil. Portanto, hoje a proteção civil é uma coisa mais restrita do que é propriamente a segurança comunitária. Embora eu julgo que a proteção civil também contribui, talvez como principal sistema, como principal função, para a proteção da comunidade no seu conjunto. Claro que podem dizer, mas a comunidade também não se defende com a função militar e com a função policial e com a função de inteligência? Sim, também se defende. Só que aqui a segurança comunitária tem uma lógica diferente. Digamos, é feita através de instituições que nascem da sociedade civil, que não são instituições diretamente ligadas ao Estado, ou pelo menos não tão ligadas ao Estado como são as outras, e abrange um conjunto muito mais diversificado de ameaças contra as quais esta segurança tem de funcionar. E, portanto, isso pode haver ameaças num ou noutro ponto que se relacionam com atos ilegais, com atos criminosos até, por exemplo, a segurança cibernética. Na maior parte dos casos, estas seguranças manifestam-se, digamos, no âmbito da chamada safety, não tanto da security. Portanto, é uma ideia um pouco mais compreensiva daquilo que é realmente a ideia de segurança, embora não deixe de existir essa ideia da segurança. Mas eu ainda assim falaria aqui nos dois aspectos. Era só a proteção civil, não vou alongar muito, há um sistema de proteção civil que está presente na Lei de Base da Proteção Civil e é um sistema importante porque é plurissetorial, portanto tem que ver abrange um conjunto de atividades e de riscos médicos, de emergência médica,
risco de incêndio, risco de epidemias, risco de catástrofes. Portanto, há uma série de riscos que são objeto de intervenção da Proteção Civil, mas a Proteção Civil é um sistema que realmente visa, efetivamente, contrariar, mitigar, prevenir e socorrer, portanto, tanto é preventivo como é repressivo, ex post facto, um conjunto de riscos e de ameaças que se podem colocar realmente à atividade das próprias comunidades. E, portanto, isso significa que hoje nós temos um sistema de proteção civil que tem objetivos determinados, sim, mas também tem os seus problemas. Aliás, o doutor António Nunes depois falará deles, aliás, com muito mais propriedade do que eu. E esses problemas são problemas de várias ordens, porque é sobretudo um problema de uma grande complexidade de organizações que intervêm e de uma grande heterogeneidade que podem pôr em causa a eficiência do sistema. Desde logo, os agentes de proteção civil são variedíssimos, não há, enquanto que os agentes da função militar são os militares, e só há um grupo de forças armadas, só há umas forças armadas num país. Os agentes da função policial são as polícias, não há muitas, há pelo menos duas grandes polícias nacionais, de ordem pública, mas enquanto que aqui na proteção civil não é bem assim. Na proteção civil nós temos o corpo dos bombeiros, que são cerca de 30 mil, se não estou em erro, e depois temos outros agentes que são especificamente vinculados ao Estado, e portanto temos aqui uma grande heterogeneidade de corpos que intervêm na mitigação desses riscos e na prevenção em relação a esses riscos, que têm características distintas, que têm poderes distintos e que têm também formações técnicas e doutrinárias também distintas. Portanto, temos aqui um problema complexo de heterogeneidade de poderes, heterogeneidade de entidades que levam a cabo essa função. Aliás, os bombeiros, todos eles pertencem, os voluntários, a associações humanitárias, e cada um é uma associação diferente das outras, embora, obviamente, as suas funções estão caracterizadas na lei, e também uma diferença no próprio território. Aliás, na Proteção Civil é um sistema que não é nacional, enquanto que o sistema policial das polícias e o sistema militar é ao nível da República. Na Proteção Civil não é assim. A Autoridade Nacional de Proteção Civil é ao nível do continente e depois há dois sistemas regionais de proteção civil, um na Madeira e outro nos Açores. Portanto, diferentemente do que sucede com o sistema policial ou o sistema militar ou o sistema de inteligência. Portanto, isto tem sido objeto de várias reflexões, tem havido problemas óbvios, enfim, desde logo aquela catástrofe, aquela tragédia de 2017, que tem a ver especificamente com a questão dos incêndios, mas a Proteção Civil vai muito além disso, e portanto há aqui uma série de dúvidas e de interrogações sobre como melhorar o próprio sistema, conjugando um conjunto diferente de agentes que podem intervir, mas que têm também capacidades distintas, têm competências distintas, pertencem a entidades distintas, umas nacionais, outras locais, outras regionais, e portanto tudo isto é uma barafunda, com o devido respeito, é uma grande barafunda, que pode muitas vezes pôr em causa a própria capacidade de intervenção. Aliás, a barafunda é tão grande que até as próprias polícias podem ter funções de proteção civil, como é o caso, por exemplo, do corpo, e não é nenhuma crítica, a UEPS, que é um corpo próprio da GNR, que tem funções de proteção civil, portanto, que sai do âmbito da função policial e é uma entidade, uma polícia de ordem pública que tem um grupo lá dentro, uma unidade, com funções de proteção civil e não funções policiais. Portanto, vejam que as coisas podem chegar a este ponto. E, portanto, tudo isto introduz aqui digamos, um nível de elevada complexidade e de dispersão e de heterogeneidade nas características dos poderes, de quem intervém e até do território onde essa intervenção se realiza. Essa parte, eu julgo que é uma parte que é mais conhecida, mas agora queria concentrar-me numa zona mais recente, que tem a ver com aquilo que nós chamamos das novas seguranças. Porque, digamos, as seguranças que se relacionam com a proteção civil estão relativamente estudadas contra os incêndios ou contra outro tipo de riscos, isso está mais ou menos estudado. O problema agora é que, digamos, numa sociedade de risco em que nós vivemos, em que os riscos aumentaram, riscos também na natureza tecnológica, além de aumentar também os riscos contra a security, isso também é evidente, criminalidade organizada, as ameaças transnacionais, a proliferação de armas de destruição maciça, enfim, novos problemas, novos e até velhos, como uma simples invasão da Ucrânia, que faz recordar, afinal,
que voltamos aos primórdios do conceito básico de segurança, que é precisamente a integridade territorial, e, portanto, não é preciso ser muito sofisticado para pensar que a segurança é logo violada naquilo que ela tem de mais básico, que é precisamente o mais óbvio dos Estados, que é a sua integridade territorial. Portanto, voltamos para trás, digamos, no caráter óbvio de uma ruptura de segurança do Estado, de segurança nacional, mas estas novas seguranças têm trazido aqui uma preocupação de incorporar, digamos, a proteção de novas realidades que até há poucos anos ou não existiam como tal ou não eram assim vistas. E isso acontece muito também porque o Estado, que sempre teve como principal objetivo a segurança. Portanto, porque é que o Estado existe? O Estado existe para proteger os cidadãos. Aliás, em primeiro lugar, proteger dos inimigos externos. As pessoas unem-se num Estado para que não sejam destruídos por um inimigo exterior comum. Portanto, essa é talvez a principal razão da existência do Estado. Além disso, e também por outro lado, o Estado com o seu poder pôr ordem na casa. Transformar a selva, o estado de natureza, como dizia Hobbes, transformá-lo, em que havia uma guerra civil de todos contra todos, transformar a casa numa casa com ordem e em que as pessoas se respeitem umas às outras e não se matem umas às outras, portanto, em que o homem não é o lobo do próprio homem. Estou de novo a citar de memória a famosa frase de Thomas Hobbes no famoso livro O Leviatã. E, portanto, isso significa que hoje o contexto que nós estamos agora a viver é um contexto diferente, porque é um contexto também em que a segurança que se mantém tem que ser contextualizada numa nova função que o Estado não tinha no século XIX e que hoje tem, que é uma função de bem-estar. O Estado não é só agora apenas uma entidade que fornece segurança, seja com novas dimensões mais complexas, segurança interna, externa, segurança de vários níveis, mas também uma função de bem-estar. E, portanto, o Estado assume como responsabilidade sua garantir aos cidadãos um nível social e económico mínimo de dignidade e não deixar que as coisas fiquem ao acaso do azar de cada um ou do infortúnio de cada um e, portanto, e quem tiver dinheiro safa-se e quem não tiver dinheiro morre numa esquina com uma doença qualquer que até seria curável em circunstâncias normais. Então, o Estado não pode fazer isto, o Estado Social não faz isto. O welfare state tem que ter uma atitude de proteção das pessoas mais desfavorecidas através de uma nova realidade que o século XX tem de trazer, os direitos económicos e sociais. E ainda bem. E, portanto, muitos que falam contra o Estado Social não sabem às vezes o que estão a dizer, também não acredito que eu não acabar com ele, embora admita que o Estado Social tenha os seus problemas também de eficiência económica, que também acho que são evidentes. Mas, portanto, neste contexto, então, aparecem também, no fundo, associado ao bem-estar, a criação de novos riscos, novas ameaças, a que temos que responder com novas seguranças. E então, quais são as novas seguranças? Vou dar aqui alguns exemplos. Por exemplo, a segurança rodoviária. A partir do momento em que o carro foi inventado, não havia segurança rodoviária quando havia carroças e cavalos. É verdade que, agora só para brincar um pouco do humor negro, é verdade que um prémio Nobel penso que da Química ou da Física morreu inadvertidamente atropelado por uma carroça, que foi um grande senhor, o marido da senhora Marie Curie. O marido morreu e a senhora morreu depois também com radioatividade do plutónio que descobriu. Portanto, o marido da senhora Marie Curie, que eram polacos, mas depois ficaram radicados em Paris, coitado, morreu não da radiação do plutónio que a mulher tinha descoberto, mas morreu atropelado de uma carroça. Mas, portanto, aí não havia segurança rodoviária, porque isso era um problema que não existia, mas hoje existe. E sabemos bem quais são os dramas que nós temos em relação à segurança rodoviária, com a multiplicação das vias de comunicação, a utilização massiva dos carros, e aliás até em breve haverá aqui um curso que vamos organizar também sobre segurança rodoviária. Mas esse é um ponto muito importante, porque a segurança rodoviária pode ter uma dimensão criminal, se as pessoas conduzem sob o efeito do álcool, mas tem sobretudo uma dimensão de proteção da vida das pessoas e de evitar os acidentes. E é uma questão que não é só uma questão de legalidade, é uma questão de construção de estradas, de construção de pontes, de equipamentos automóveis que tenham os equipamentos necessários para prevenir os acidentes, tenham bons travões, que os travões não desapareçam, portanto garantir seguranças, que tenham agora airbags, tudo isso tem vindo a evoluir de uma forma grande. Portanto, a questão da segurança rodoviária é uma questão nova, que se coloca precisamente nesta ideia da segurança comunitária. Como também uma questão nova, outra muito importante, que é a questão da segurança ambiental, por exemplo.
não havia segurança ambiental até aos anos 60, porque até aos anos 60 não havia propriamente problemas do ambiente. Mas a partir do momento em que começámos a ter problemas de ambiente, com a poluição, com vários problemas, aliás, associados à questão ambiental, chuvas ácidas, o buraco da camada do ozono, a extinção de certas espécies, o principal é o aumento da temperatura do globo, tudo isso veio despertar um conjunto de intervenções que algumas resolveram alguns problemas. O buraco no ozono resolveu-se, felizmente, porque deixaram-se produzir produtos que faziam, os CFCs, que faziam um buraco na camada do ozono. Portanto, esse assunto foi resolvido com o protocolo Montreal. Mas, entretanto, o problema do aumento das temperaturas do planeta, esse é que não está ainda resolvido e até devido que se tenha a resolver, e tem a ver com as emissões também de dióxido de carbono, que é, digamos, o tema da ordem do dia do ponto de vista da proteção do ambiente. Mas há também, de facto, uma segurança ambiental que tem que ser equacionada. Tem uma outra lógica completamente distinta, mas também que é um tema que se insere nesta ideia das novas seguranças e, portanto, há uma política de ambiente, como também há uma segurança na natureza ambiental para precisamente evitar até que o ambiente seja um fator disruptivo e de conflitos nas próprias sociedades. Essa é que é a questão principal. Quer dizer, o ambiente não é só o problema da segurança do ambiente. O ambiente é uma questão muito ampla, tem várias dimensões, mas também tem uma dimensão securitária na questão do ambiente. E até ao terrorismo ambiental. Até vou citar aqui o nome de uma senhora especialista nesta matéria, a senhora Elizabeth Chalecki, que até diz que o turismo ambiental se traduz no agravamento dos conflitos na natureza ambiental, em que os sistemas ambientais podem ser observados como um instrumento ou alvo de atos de terrorismo. E ela até distingue entre os sistemas ambientais enquanto instrumento, resource as tool, a utilização de recursos ambientais para espalhar agentes poluentes ou determinar a escassez de recursos, como seria usar a água de um rio para propagar um agente patogénico, ou os sistemas ambientais enquanto alvo, não enquanto instrumento, mas enquanto alvo. A destruição de estruturas ambientais, assim provocando prejuízo à ordem social ou económica, como seria o rebentamento de uma barragem. Portanto, há um problema de segurança ambiental que é um problema novo. Depois, outro tema, que agora também está muito na moda, pelas piores razões, que é a segurança energética, que tem a ver com a questão da Ucrânia, precisamente. Aliás, é um tema que está na moda já há bastante tempo, não é só de agora, mas aqui o que é a segurança energética? Os autores tinham dois níveis da segurança energética. A segurança energética forte e a segurança energética fraca. O que é a segurança energética? É a garantia que as comunidades têm que ter de que têm energia para ser utilizada na sua vida cotidiana, ter eletricidade, de pôr a indústria a funcionar, ter os carros com energia, tudo isso. Portanto, há uma segurança energética forte, que é não haver interrupção no fornecimento de energia, e há uma segurança energética fraca, que é não haver um problema de interrupção, mas ter uma energia que seja comportável do ponto de vista dos seus custos. E, portanto, no fundo, a segurança energética tem duas componentes. É não haver interrupção do fornecimento de energia, para não fazer bloquear o funcionamento das sociedades e das indústrias, mas também que essa energia seja comprada, digamos, a preços que sejam acessíveis e que sejam, digamos, comportáveis. Portanto, é um problema. Aliás, a própria energia, na nossa legislação, até há um estado de crise próprio, que é a chamada situação de crise energética, prevista no Decreto-Lei 114 de 2001, digamos que pode-se declarar, o Estado pode declarar uma situação de crise energética. Eu não sei se nós não vamos lá chegar muito em breve. Em que se diz o seguinte: a situação de crise energética caracteriza-se pela ocorrência de dificuldades no aprovisionamento ou na distribuição de energia, que torna necessária a aplicação de medidas excepcionais destinadas a garantir os abastecimentos energéticos essenciais à defesa, ao funcionamento do Estado e dos setores prioritários da economia e à satisfação das necessidades fundamentais da população. Portanto, pode ser declarado a situação de crise ou de emergência energética e podemos lá chegar. Vamos esperar que não, mas podemos lá chegar. Este é outro aspecto, por exemplo, também a segurança energética. Já agora... Fazer uma pergunta. Sim, diga. Já agora aproveitava para perguntar, já que estamos a falar na parte energética, Sim. de acrescentar uma coisa, não sei se encaixa aqui. A segurança alimentar, por exemplo, encaixa-se nesta situação. Eu estou a perguntar isto porque cada vez se fala mais em terrorismo alimentar, inclusivamente em defesa alimentar.
Sim, é verdade. Era uma das coisas que eu tinha aqui referidas, mas também se integra perfeitamente. Assim como também, mas já que falou disso, vamos já falar dela, a segurança alimentar. Bem, nós temos um organismo próprio para garantir, não é só para isso, mas temos a ASAIT, é uma polícia administrativa, tem uma função dupla. Tem uma função económica, de segurança económica, digamos, de garantir que não há crimes económicos ou não há distorções no fornecimento de bens e serviços, como seja o caso do assambarcamento, por exemplo, ou a violação dos direitos dos consumidores, mas também tem uma dimensão que é menos conhecida, que é a dimensão da qualidade alimentar. Precisamente para garantir que os bens que são consumidos, sobretudo na restauração, e que são vendidos nos supermercados, bens alimentares, não sejam bens deteriorados e que tenham um mínimo de qualidade. E, portanto, tem essas duas, aliás, a ASAI chama-se precisamente a Autoridade de Segurança Económica e Alimentar. Portanto, tem essas duas componentes e, portanto, podemos dizer que, digamos, há uma segurança económica neste sentido, no sentido de haver necessidade de respeitar uma legalidade na fixação dos preços que não seja disruptiva do funcionamento da sociedade e que sobretudo, não ponha em causa também, digamos, uma concorrência, não diria perfeita, mas razoável, mas também há uma segurança alimentar. Aliás, é a segurança alimentar e económica, melhor dizendo, estou aqui a trocar as duas letras, alimentar e económica. Mas são as duas coisas. Sim. Eu fiz a pergunta porque até há pouco tempo falava só de higiene e segurança alimentar. Não se falava de defesa alimentar. A defesa alimentar foi um conceito novo que apareceu nos últimos anos. Sim, e bem. E tem a ver com a própria criminalidade associada muitas vezes à alteração dos alimentos intencionalmente. Sim. Uns intencionalmente por questões económicas, outros intencionalmente por questões de terrorismo mesmo. Sim, pode haver. Aliás, o terrorismo pode ser um terrorismo, eu referi há pouco o terrorismo ambiental. Meter um veneno num rio e o rio, olha, o caso de Lisboa, que é a água que nós bebemos agora não fiquem com medo de beber a água das torneiras de Lisboa, mas a água que vem das torneiras de Lisboa vem do rio Alviela. Agora imaginem que há lá um senhor que mete lá no rio Alviela uns bidões de um qualquer produto tóxico que nos vai matar a todos aqui em Lisboa. Portanto, isto é um problema de terrorismo ambiental, em que aqui neste caso o rio é usado como um instrumento para fazer terrorismo ambiental. Mas já agora que fala disso, também há um conceito paralelo a esse, que é um conceito menos conhecido, embora o Brasil tenha uma lei muito importante sobre isso, que é chamada biossegurança, ou segurança biológica, que precisamente tem que ver com o quê? O que é a segurança biológica? É a ideia de que é preciso tomar providências contra os danos sociais que sejam causados pelos agentes biológicos patogénicos. Portanto, a ideia da segurança biológica que é parecida com a ideia da segurança alimentar. A chamada biossegurança. Aliás, o Brasil tem uma lei importante, a lei da biossegurança, precisamente para impor aos produtores o respeito de um conjunto de regras de segurança para evitar a proliferação de agentes patogénicos que possam pôr em causa a saúde das pessoas. Isto não é bem a agricultura biológica, não é bem isso. Porque isso é outro tipo de problema, mas é um problema mais primário do ponto de vista de haver, digamos, a segurança biológica nos produtos que são consumidos por parte das pessoas. Já agora, outra ideia de segurança que também o Rui Nascimento estava a referir, que é parecido com aquilo que disse, é a segurança e a saúde no trabalho também, que acaba por ser atraída para este mundo, porque, neste caso, a segurança e a saúde no trabalho tem a ver especificamente com as condições de trabalho dos trabalhadores, coisa que não existia no século XIX, com o capitalismo selvagem, e que a questão social veio trazer ao de cima como sendo importante, mas hoje há todo um conjunto de regras para garantir a higiene, a segurança e a saúde no trabalho, que também se podem colocar nesta ótica destas novas seguranças ou desta ideia mais ampla da própria segurança comunitária. Portanto, este é um ponto aqui também, a meu ver, extremamente significativo. Depois, mas ainda há mais, eu ainda queria referir aqui mais coisas. Também queria referir, por exemplo, a segurança cibernética, também que está na ordem do dia, ou seja, a segurança no ciberespaço. Esse é um assunto mais complicado porque na segurança do ciberespaço nós temos aqui depois várias coisas que se misturam, porque temos uma dimensão pública e privada, porque o ciberespaço tem estruturas públicas e estruturas privadas, e o ciberespaço não tem só problemas de safety, tem sobretudo também problemas de security, porque os ciberataques são atos criminosos, são crimes. Para todos os efeitos são qualificados como crimes. E até pode haver ciberterrorismo e ciberguerra. Portanto, também podemos aqui juntar, no fundo,
as várias funções da segurança nacional, a função militar, a função policial e a função de proteção civil no âmbito do ciberespaço, porque, digamos, é um lugar onde podem confluir todas essas intervenções para fazer face a diferentes ameaças, porque elas podem ter, digamos, contornos bastante diferentes. Mas a segurança no ciberespaço ou a segurança cibernética, no início, é uma segurança da própria comunidade dos utilizadores do ciberespaço. Claro que depois pode transformar num problema de segurança nacional quando for transferida e afetar também as estruturas críticas do próprio Estado. Portanto, desse ponto de vista, também é uma questão que pode ser vista das duas perspectivas. Outra coisa também, já agora, que eu queria acrescentar ainda, também a segurança sanitária, a segurança na saúde. Essa nós conhecemos particularmente bem nos últimos 2 anos. Aqui, quem sofre de saúde não são as instituições. As instituições não têm vírus nem têm doenças. Quem tem doenças são as pessoas. E, portanto, a segurança sanitária é a segurança das pessoas, da saúde das pessoas, o direito à saúde. E, portanto, desse ponto de vista, também há uma lógica de segurança da saúde de todos nós, individual, e também que se repercute coletivamente, e, portanto, o Estado tem que se ocupar da proteção da saúde, mas isto não está na proteção civil. Poderá estar um pouco na emergência médica, enfim, que não é bem proteção civil, mas é um mundo um pouco à parte disto, e tem a ver com uma função do Estado, com uma função, digamos, de garantir as condições de saúde. Isto é típico de um Estado social. Mas com certeza mas o Ministério da Saúde não está dentro do sistema de proteção civil e tem uma lógica de funcionamento próprio também mesmo em situações de emergência sanitária. Mas, portanto, é uma realidade diferente, nova. Nós vivemos agora esta crise pandémica, e sempre tivemos problemas de saúde, não é só crise pandémica, a preocupação com as vacinas, a preocupação com, digamos, a garantia da saúde pública, e um sistema nacional de saúde que tem vindo enfim, que tem sido um êxito, na verdade, na nossa democracia recente, mas que agora nos últimos tempos foi particularmente posto à prova com a questão da Covid-19 e de todos os dramas que daí resultaram do ponto de vista de uma intervenção mais agressiva e intrusiva do Estado para garantir essa mesma segurança sanitária. Em matéria de novas seguranças, o que é que eu gostaria aqui ainda de referir? Bem, a Polícia Municipal, portanto, também é uma lógica tipicamente comunitária, porque a Polícia Municipal não é uma polícia de ordem pública e, portanto, protege as comunidades contra incivilidades ou certos atos que podem ser ilegais, mas que são de baixa intensidade, portanto, não são crimes. A Polícia Municipal não tem competência em matéria de prevenção criminal, nem tem competência em matéria de ordem pública. Mas é uma polícia que estabelece também uma segurança dos municípios ao nível da legalidade administrativa, da legalidade urbanística, da legalidade do ordenamento do território, e, portanto, também tem uma função muito importante nesse campo. Portanto, como veem, há aqui, digamos, uma pleia diferenciada de preocupações de segurança específicas em várias áreas, alimentar, económica, rodoviária, cibernética, ambiental, biológica, económica, sanitária, que são coisas muito diferentes entre si, mas que, no fundo, hoje se reconduzem e provam a importância do novo conceito de segurança, que tem realmente vindo a afirmar-se, que é o conceito de segurança humana, que é um conceito que superou o conceito tradicional, segundo o qual a segurança era apenas a paz entre os Estados, ou digamos, a ordem pública ou os Estados não serem atacados por inimigos, portanto, a segurança no sentido político ou militar e do Estado instituição, do Estado aparelho, mas a segurança é muito mais do que isso, porque a segurança é a segurança, sobretudo, dos cidadãos desse Estado, porque o Estado não tem alma, o Estado não tem espírito, o Estado é uma estrutura artificial, enfim, artificial que tem as suas funções, tem os seus poderes, e com certeza que tem titulares de carne e osso, que são os governantes, que emprestam a sua vontade e as suas decisões e que as imputam ao Estado e para o Estado poder funcionar através das suas próprias vontades e deliberações. Mas, na verdade, a segurança humana veio mostrar que a ideia de proteção que nós temos que ter numa sociedade do século XXI e de um Estado do século XXI não é apenas uma mera segurança política ou militar,
ou uma segurança policial, mas é muito mais do que isso. É uma segurança que deve abranger outros espaços novos em que há percepções de insegurança e em relação às quais se justifica uma intervenção específica para proteger essa mesma segurança, que não tem que ser agora uma intervenção do Estado, pode ser uma intervenção privada, pode ser uma intervenção local, pode ser uma intervenção regional, pode ser uma intervenção do terceiro setor, como é o caso, por exemplo, dos bombeiros, são típicas organizações do terceiro setor social, nem é público nem é privado. E, portanto, tudo isto mostra toda a diversidade que a segurança comunitária pode trazer. E, portanto, desse ponto de vista, de facto, a segurança humana mostra-se muito mais apta a explicar todas essas novas preocupações que, no fundo, são o resultado também de uma multiplicação de ameaças que não existiam até aos anos 60, mas que hoje passaram a existir e que às quais nós temos de dar uma resposta. Portanto, hoje o que se deve pensar é que a segurança humana, longe de afastar a segurança tradicional, é uma segurança que, na verdade, é importante para tornar mais completa essa sensação de segurança dos cidadãos. Porque os cidadãos não estão só preocupados com a defesa do seu território, ou não estão só preocupados com a defesa de crimes. Há mil e uma coisas mais que nos apoquentam na nossa vida coletiva. E em relação a essas também tem de haver uma preocupação de segurança e uma estrutura de segurança. Esta que é a ideia das novas seguranças e, no fundo, a ideia da segurança humana, que é colocar o acento tónico não num estado abstrato, mas nas pessoas concretas de carne e osso, que em cada momento existem e que têm sentimentos de insegurança, nos países mais, noutros países menos. Portugal, felizmente, é um dos países mais seguros do mundo. Não sei se no âmbito cibernético, não me parece, mas no âmbito da segurança interna, sim. Portanto, de ter um baixíssimo nível de criminalidade, julgo que é o terceiro país num dos índices que existem. Mas, enfim, depois há várias maneiras também de fazer essa estatística. Mas também isso não se reduz, a segurança não se reduz apenas ao tipo de criminalidade. E se há homicídios ou não há homicídios, e se há roubos ou se não há roubos, é muito mais do que isso. A segurança é todo um mundo muito mais vasto, tem a ver com todas essas ameaças e tem campos específicos de intervenção: segurança energética, segurança rodoviária, segurança alimentar, segurança económica, segurança cibernética e até a segurança privada, no fundo, porque a segurança privada, e com isto termino, a segurança privada também, no fundo, traduz um desejo de autoproteção dos cidadãos. A segurança privada não tem nada a ver com o Estado, é feita por empresas privadas, que são contratadas por entidades privadas e algumas até também públicas, e essas empresas fazem segurança no sentido de vigilância, de guarda de valores, basicamente contra atos ilícitos de intrusão ou de ameaça, portanto, por parte de meliantes. Mas também pode haver, a segurança privada também pode ter funções em matéria de safety, não apenas em matéria de security. Mas no âmbito muito mais restrito, há uma lei de atividade da segurança privada que estabelece os seus limites precisos naquilo que podem fazer, mas a verdade é que neste momento o corpo da segurança privada no nosso país é muito superior às duas polícias juntas. Segundo me disseram as últimas estatísticas, já são mais de 60 mil os seguranças privados que nós temos no país, portanto já ultrapassaram muito os 23 mil mais 23 mil, os 46 mil que nós temos de efetivos da GNR e da PSP. E, portanto, a segurança privada hoje, do seu conjunto, já ultrapassou todo o somatório das forças e serviços de segurança que existem no país. Isto não é necessariamente uma crítica, mas é óbvio que é preciso saber o que é que cada um deve fazer e quais as fronteiras que se devem desenhar. Elas têm sido trabalhadas, a verdade é essa. Tem havido aqui alguma cautela em manter certas atividades na órbita da segurança pública e não as deixar escorregar para a segurança privada, mas é um domínio que está sempre em mutação e, sobretudo, qual é o problema da segurança privada? Além de muitos outros. Nem é tanto o problema da privatização, é o problema da desigualdade que a segurança privada cria, porque se a segurança privada aumenta muito na sua intervenção, pode criar aqui uma desigualdade no acesso à segurança. Porquê? Porque as grandes empresas ou as pessoas ricas têm guarda-costas e os pobres não têm dinheiro para comprar guarda-costas. Nem têm dinheiro para contratar uma empresa de segurança para vigiar o seu apartamento, mas os ricos
ou as pessoas, os ricos que andam na rua, têm guarda-costas pagos milionariamente. E, portanto, isto é um problema aqui também de desproporção numa proteção que quem tem dinheiro pode ter e quem não tem dinheiro não pode ter, quando a segurança deve ser um bem ao qual todos devem aceder, como a saúde, como a educação, como a cultura ou como a segurança social. Mas também há um problema também de, digamos, de desigualdade social em matéria de acesso à própria segurança, à segurança privada. Para terminar, o que é que tudo isto me faz pensar? Acho que há aqui há um problema de fundo que é uma grande desorganização de tudo isto. Isto é, há uma multiplicação de sistemas setoriais, alguns que são óbvios e que não estão em causa, o Sistema de Defesa Nacional das Forças Armadas ou o sistema de segurança interna, o Sistema Integrado de Segurança Interna, o SSI, ou o Sistema de Informações, enfim, que funciona mais estritamente. O Sistema de Proteção Civil também é menos sistema, mas apesar de tudo tem a sua coerência interna. Mas depois há todas estas franjas das novas seguranças que estão muito mais dispersas e que estão a mercê de intervenções completamente dispares de agentes privados e públicos, uns com mais poder, outros com menos poder, uns locais, outros nacionais, uns regionais. E, portanto, isto pode gerar aqui uma grande desorganização do ponto de vista da sua intervenção. E, portanto, acho que deve haver aqui uma preocupação de concatenar todas essas intervenções numa lógica de uma segurança integrada nacional, em que pudesse haver a maior conciliação possível para evitar redundâncias ou para evitar áreas em que nenhuma entidade se considera competente, portanto, conflitos positivos ou negativos de competência de intervenção, e penso que isto deve ser objeto de reflexão. Aliás, após disto, eu até vos recomendo um livro que foi organizado pelo professor Nelson Lourenço e pelo general Agostinho Costa, que agora tem feito, aliás, umas intervenções sempre ativas após esta questão da Ucrânia, em que precisamente se defende uma lógica de um sistema integrado de segurança nacional, no qual tudo isto deve ser visto em conjunto e não por setores setoriais, ou setores setoriais são plenários, mas setores específicos, cada um no seu canto, e não haver aqui interação. É verdade que tem havido alguma evolução nesse sentido, porque as Forças Armadas têm colaborado com a Proteção Civil e as Forças Policiais também, em várias áreas, isso está previsto, há protocolos de cooperação. Isso tem vindo, digamos, essas paredes estanque têm sido derrubadas, tem havido cooperação, que não significa nem mistura, nem fusão, nem diluição de competências, porque cada um sabe o que faz e faz bem aquilo que faz, mas ainda assim é preciso olhar a novas realidades que estão a surgir e também incorporá-las nas intervenções mais tradicionais que a Segurança Nacional tem tido e que até agora têm sido indiscutíveis. Mas não pode viver sem estas novas realidades e é preciso integrar estas novas realidades também com as seguranças tradicionais. E, portanto, tudo isto integra um conceito maior de segurança humana, que é isso que nós pretendemos, que aliás que é um conceito que vai muito além daquilo que eu disse. A segurança, para os autores mais fundamentalistas, porque há vários níveis de radicalização do discurso da segurança humana, mas há quem diga que a segurança humana inclui a própria segurança da democracia e o próprio funcionamento da justiça. Portanto, digamos, o discurso mais radical da segurança humana é o discurso segundo o qual tudo é segurança. Tudo aquilo que se passa num Estado é a segurança. Bem, mas também se for assim, para que então se tudo é segurança, qualquer perturbação é uma insegurança. Portanto, então não há mais nada a não ser segurança e insegurança. Também penso que é capaz de ser um discurso exagerado que acaba por, ao transformar todos os problemas em problemas de segurança, acaba por não acrescentar nada de novo nos problemas. E, portanto, os problemas não se resolvem com palavras, resolvem-se com a segmentação e as soluções específicas que cada ameaça pode provocar e a resposta que se pode dar a essa ameaça e esse risco, mitigando, evitando e resolvendo se ele acontecer. Penso que é assim que a questão se pode colocar. Mas, na verdade, este panorama que eu vos apresentei é um panorama de uma total de fragmentação das intervenções de segurança, porque elas são pontuais perante ameaças específicas no seu objeto, específicas no seu território, específicas e até plurimas nas entidades que podem intervir, até podem ser várias, e, portanto, isto pode provocar um conjunto de dificuldades de obtenção de um resultado mais eficiente, que é isso que se pretende. Portanto, era um pouco esta minha reflexão, assim, depois de jantar, por acaso até nem sequer bebi álcool ao jantar,
mas é a reflexão que eu vos deixo depois de jantar, e agora estou à vossa disposição, claro, para... Bem, não me óculo por causa da conferência, podia ter vindo à mesma, mas não calhou. Portanto, estou à vossa disposição para agora podemos ter aqui um tempo de debate. Acho que o Rui, muito bem, também já antecipou, mas agora vamos talvez generalizar. E o Dr. Darko disse para eu falar durante 30 minutos, mas eu já vamos em 50 minutos, é sempre assim. Mas acho que agora é a altura dele me, digamos, calar e devolver a palavra ao Dr. Darko Caldeira, e podemos ter aqui um diálogo com os colegas que assim entenderem. E agradeço uma vez mais esta oportunidade que me dão e com muito gosto de dar aqui também o meu contributo. Muito obrigado. Muito obrigado, professor. Antes de colocar a questão à consideração dos presentes, de quem deseja fazer alguma questão ou alguma pergunta, eu, uma vez que não citou, eu permito-me citar. O professor Bacelar Gouveia editou um livro, uma obra chamada Direito da Segurança, cujo seu capítulo 15º é exclusivamente dedicado à segurança comunitária e à proteção civil. É um capítulo com quase 100 páginas e onde desenvolve de uma forma muito detalhada, no fundo, em particular, o que me parece, e é a minha opinião, as novas seguranças, que é de facto uma publicação que eu não conheço qualquer outra que faz este tipo de abordagem e que de facto permite-nos refletir à volta de facto da problemática da segurança e sobretudo das várias seguranças. Dito isto, pergunto quem é que desejaria intervir. Quem desejar intervir, faça o favor de dar sinal desse facto e, como os nomes estão mais ou menos identificados, não é necessário dizer o nome, mas colocar a questão que desejarem ou o comentário que desejarem. Eu lembraria, nós temos como limite sempre as 23 horas, o que quer dizer que neste entretanto, até às 23 horas, acabará a sessão quando não houver mais questões a colocar ou a debater. Então, quem... Eu já agora... fazer uma pergunta. Só um momento, então, professor Bacelar. Caldeira, já agora só, já que o doutor Caldeira falou disto, isto não estava combinado. Para ter não estava combinado, não, senhor. É que hoje recebi a prova de capa desse livro. Bom. Por acaso que eu já pedi para não ser esta. Da segunda edição, então. Do livro só sobre a proteção civil. Sim. Ok. Certo. Portanto, será esta. Isto é uma... Portanto, a primeira é a capa e a contracapa e depois tem estas badanas. Mas esta cor é horrível. Eu já tenho um livro com esta cor preta que eu acho isto horrível. E pedi à senhora editora para me arranjar uma cor diferente. Mas todo o livro sairá em abril. Mas o livro já está pronto do ponto de vista das provas. E já agora, se também quem quiser ver, o livro maior é este aqui, a Direito da Segurança, a segunda edição. Este já é um livro com 1100 páginas. E este aqui é o tal livro que referiu o Dr. Eduardo Caldeira no tal capítulo que refere este assunto. Mas eu agora resolvi autonomizar esse capítulo da Proteção Civil e Segurança Comunitária no fazer uma pequena monografia com 200 páginas, que será então este livro, que será bem mais barato para as pessoas que só querem lidar com estes assuntos e não têm qualquer interesse em meter-se nas questões do direito internacional humanitário, ou penal, ou nas questões do direito das Forças Armadas, ou nas questões do direito policial. Portanto, optei por isto, a editora assim entendeu também uma boa solução. Portanto, fica já esta propaganda, esta autopublicidade, aproveita este momento. Muito bem, então temos já a inscrição, o Rui Nascimento e o Fausto. Vamos passar ao Rui Nascimento e seguir-se-á o Fausto. Eu gostava de fazer duas perguntas e que têm a ver com a questão da segurança privada. O doutor falou, e aliás já tinha falado também no curso nessa situação e tínhamos falado um pouco sobre isso na altura. E pronto, os números da segurança privada em relação àquilo que são os números da segurança do Estado estão completamente desequilibrados. Até que ponto é que isso se poderá tornar perigoso? Ou até que ponto é que essa segurança se poderá tornar numa insegurança? Esta é a primeira pergunta. E a segunda pergunta é o que é que o doutor pensa de ser o próprio Estado, muitas vezes as próprias instituições do Estado, a contratarem empresas de segurança privada, não é? Porque nós vamos a um IFP, vamos a uma segurança social, vamos a qualquer uma dessas instituições que são do Estado e todas elas têm lá segurança privada
Portanto, as duas questões eram por aí. Muito obrigado. Muito bem. Professor, eu propunha que pudéssemos juntar mais uma pessoa, está bem? E depois comentar por grupos. Então, Fausto. Ora, boa noite a todos. Em relação aí à segurança comunitária, o senhor professor Bacelar Gouveia falou em várias vertentes das seguranças, e eu por acaso não fiquei a perceber muito bem, se calhar fui eu que não percebi bem, a parte do que é segurança comunitária, especificamente. Se bem que o seu doutor falou em várias vertentes, a minha pergunta é se a segurança comunitária é o conjunto de defesa, neste caso, ou todo o conjunto das várias vertentes de segurança que acabou de falar, é a segurança comunitária? Esta é uma primeira pergunta. Se efetivamente é. Falando em segurança comunitária, parece-me a mim que a segurança comunitária, não sei se estou certo, é a defesa da segurança, a cibersegurança, será na vertente dos riscos tecnológicos, será tudo isso, toda será. Bem, a proteção civil, no todo, como lhe diz a Lei de Base de Proteção Civil, é uma agora está-me a faltar o nome, ainda há bocado o Dr. Bacelar falou. Setorial, Exatamente. E claro que ela atua na mitigação de todos os riscos, seja eles tecnológicos, seja eles da cyber, se bem que ainda da cibersegurança ainda se fala muito pouco na parte da proteção civil, desde na da saúde, na sanitária, neste caso agora do Covid, também a nível de gestão de meios, de logística também esteve emprego, em todo qualquer risco que existe na sociedade, ela está presente, e bem, até porque a proteção civil já lá vem desde o tempo da guerra, desde que vinha com o nome da defesa civil, não estou agora aqui a alongar. A minha pergunta no meio disto tudo, a minha segunda pergunta é, então a proteção civil dá continuidade ou anda de mãos dadas, por assim dizer, à segurança comunitária? Esta é a minha segunda pergunta. Muito bem, então antes de passar ao professor, só dizer que temos mais 2 inscrições, o colega da direção do CEIPS, Luís Buxo, e também a Isabel Santos, igualmente nossa associada. Então, professor, para estas duas questões. Responder, e temos mais o Dr. Paulo Lima, também quer... o Paulo Lima, sim, já vi. Eu vou então responder. Eu vou talvez começar aqui pela segunda pergunta, não leve mal o Renascimento, vamos ter aqui a ordem. Vamos lá ver, a questão é complexa e eu próprio não tenho ideias totalmente firmes. Mas o que é que me parece? O problema de fundo é que o sistema de proteção civil não responde a todas as ameaças que podem estar incluídas neste conceito amplo de segurança comunitária. Até porque a segurança comunitária que eu referi não é apenas a segurança contra os riscos da safety, também tem coisas de security. Mas a proteção civil não vai lá. Eu não vejo a proteção civil preparada para os ciberataques, por exemplo, e a proteção civil não integra a segurança alimentar nem a segurança económica. Não é? Portanto, o que é que eu acho? Acho que há um sistema principal que é o da proteção civil, sim senhor, que está organizado de certa maneira, mas depois há um conjunto de estruturas de segurança, digamos, periférica, que também contribui para a segurança da comunidade, que não estão na proteção civil, naquilo que nós achamos que é a proteção civil, não é? Portanto, do ponto de vista conceptual, que não estão lá, mas também contribuem para a segurança das populações, em vários níveis, ainda por cima, podendo às vezes contribuir para a segurança contra atos contra a security e não apenas contra a safety. E alguns deles até são crimes. Portanto, o caso, por exemplo, dos ciberataques ou outra coisa qualquer, portanto, ou a segurança rodoviária, que é realizada pela polícia, em grande medida, e não pela proteção civil. Portanto, esta aqui é a grande dificuldade, porque nós temos que conjugar aqui os sistemas que são estabelecidos com intervenções periféricas e pontuais que são muito específicas e que só podem nem sequer ser sistemas, são organismos, até, digamos, unipessoais ou individuais, que atuam sobre certas realidades. E, portanto, essa que é a questão de fundo. Agora, se houvesse um sistema nacional de segurança, isto podia ser tudo integrado, mas o problema é que depois há aqui, digamos, no âmbito da segurança comunitária, há uma grande assimetria, porque temos entidades públicas como privadas,
Temos entidades que são mais especializadas e são territorialmente localizadas, como temos entidades nacionais. Temos um pouco de tudo. Agora, se me pergunta se a segurança comunitária, digamos, pudesse evoluir para uma segurança que fosse apenas levada a cabo pela Proteção Civil e a Proteção Civil pudesse incorporar todos estes organismos, por exemplo, a parte da segurança alimentar, ou a parte da segurança energética, ou a parte da segurança económica, pudesse tomar medidas para garantir essa segurança, ou a segurança biológica, isso não seria destituído de fundamento. Mas eu não sei bem como é que isso vai fazer. E, portanto, essa é que é a questão de fundo, a tal fragmentação que está à vista da articulação de todas essas intervenções, que muitas vezes são intervenções difíceis. Aliás, eu não foi num caso mais óbvio de todos. Por exemplo, a busca e o salvamento não são feitos pela Proteção Civil, são feitas, bem, algumas podem ser, mas são feitas pelos militares e pela Força Aérea. Não vamos esquecer isto. A salvação marítima e a salvação aérea, o salvamento marítimo e aéreo, são uma competência das autoridades militares. Porque também tem os meios, tem os aviões e tem os barcos de longo curso. Não é? Sim, Sr. Barcelado, desculpa interromper. A Proteção Civil, como você sabe melhor que ninguém aqui, é um ato mais de coordenação, mitigar, mas é de coordenação, não de salvar. É uma entidade de coordenação, que às vezes até é confundido por algumas entidades de mandar, mas não de mandar, mas sim de coordenar. É por isso. É na questão da parte alimentar, se calhar... Aqui é socorro, não é? Neste caso, a pessoa que se está a afogar no mar não é um ato de socorro, é um ato de socorro. Não, mas não manda, é acordar. A Proteção Civil não visa socorrer as pessoas, visa socorrer ou não? Sim, socorrer, mas a entidade não socorre, coordena. Sim, mas o que eu estou a dizer é que, digamos, o ato material de socorrer no afogamento é um ato de Proteção Civil, não é um ato militar, não é? Mas quem é que o faz? É uma entidade militar que o faz. Agora pergunto, então, mas a Proteção Civil não devia ter helicópteros para fazer o salvamento marítimo, por exemplo, em vez de ser os helicópteros da Força Aérea, das Forças Armadas, por exemplo? As Forças Armadas são agente de proteção civil, está tudo incorporado. Pois, mas é que as Forças Armadas não têm essa doutrina de proteção civil. As Forças Armadas estão concebidas, têm uma missão secundária de proteção civil, mas não têm uma missão primária de proteção civil. Eu, por acaso, estou a fazer um trabalho em que é a articulação operacional entre os agentes todos de proteção civil e as lacunas disso. Por acaso, estou a fazer um trabalho sobre isso. Bom, mas pronto, mas eu não estou a dizer que isso que se está a dizer não está certo, não estou a dizer isso. Estou a dar exemplos, digamos, como isto é complicado. Aliás, a complicação não é só na proteção civil com as Forças Armadas, é até desde logo entre as Forças Armadas e as forças policiais. Porque os militares não podem prender ninguém. Não são autoridades policiais. Só as polícias é que podem, no alto mar, se houver lá os narcotraficantes e tal, os militares não têm funções policiais. Digamos, os polícias vão a bordo das embarcações militares, mas quem faz o ato policial de investigação ou de detenção, etc., são as autoridades policiais, não são as autoridades militares. Qualquer pessoa pode prender outra pessoa em flagrante delito. Isso não é preciso ser polícia para isso. Mas há aqui depois uma necessidade de conjugação de uma entidade que tem os meios, mas a outra entidade que tem os poderes. E, portanto, isto às vezes não está junto na mesma instituição. Esse é que é o problema. Depois, agora, em relação às perguntas do Rui Nascimento. Enfim, que já falamos sobre isso, a preocupação de ter um número de efetivos da segurança privada que seja, de facto, até superior ao número de efetivos de todas as forças e serviços de segurança pública. Digamos, se isto não põe em causa o equilíbrio das coisas. Pode pôr, aliás, o problema não está só aqui. Quando o serviço militar obrigatório foi abolido, ou passou a facultativo ou voluntário, como queiram, esse problema colocou-se, porque sabem qual é o risco disto? É que as Forças Armadas, é que apareçam grupos radicalizados de jovens que tenham um propósito, um plano subreptício ou escondido de assaltar as Forças Armadas. O género de uns planos neonazis ou coisas assim, que gostam da violência, gostam do uso das armas, gostam da cultura militar ou militar radicalizada. E, portanto, a certa altura, se os militares são só compostos por voluntários, quem se vai voluntariar para se meter nas Forças Armadas é este tipo de gente. Isto é uma coisa perigosíssima. E, portanto, enquanto se o serviço militar fosse obrigatório,
como era obrigatório, haveria sempre obrigatoriamente uma diversidade de recrutamento e não das pessoas que fossem só porque quisessem, não só aqueles malucos radicalizados, militarizados, que quisessem ir para a tropa. E, portanto, esta é uma das desvantagens do serviço militar facultativo. É esta. Ora, isto pode acontecer também na segurança privada. Aí é que está o problema. Porque a segurança privada pode também ser objeto de captura por parte de certos grupos radicalizados que se dedicam a meter-se nas empresas de segurança privada. E até pode haver empresários da segurança privada que também tenham certas intenções subreptícias de domínio político-ideológico do país através dos seus efetivos. Com certeza que, digamos, eu não estou aqui com nenhuma teoria da conspiração em relação às empresas de segurança privada, mas que eu acho que este risco existe porque as pessoas são particularmente treinadas e têm uma intervenção social, não de violência, mas mais organizada do que é normal, e não são diretamente, em parte são controladas, mas atuam à margem da segurança pública. E isto pode, num certo momento, pode ter algumas consequências negativas. Bem, claro, qual é que era a resposta, digamos, se é que a resposta? Era perguntar se os efetivos da segurança privada, por exemplo, são diversos do ponto de vista ideológico. Ou se é preciso fazer testes psicotécnicos para saber se não há malucos radicalizados que gostam de dar tiros e que vão para as forças de segurança privada. Se calhar é necessário fazer alguns cursos, alguns testes psicotécnicos, se calhar até capaz de ser. Mas se há empresários que abrem empresas de segurança privada com alguns intuitos securitários, é capaz de haver. Eu conheço bem os países africanos de língua portuguesa e não estou a dizer isso, mas quem são os principais proprietários das empresas de segurança? São militares, altas patentes militares. Não digo que isso seja problemático, não tem sido. Mas, digamos, há ali um lastro, uma cultura militar ou pró-militar que se transfere das Forças Armadas para as empresas de segurança privada. Isto pode ter os seus riscos do ponto de vista da doutrina e da mentalidade da atuação desses mesmos agentes no momento concreto em que são confrontados com a situação, digamos, de haver uma ilegalidade ou um ato, digamos, de violência ou de perturbação dos direitos das pessoas. Depois, aquilo que me diz em relação às empresas públicas estarem a contratar as empresas de segurança privada. O problema é sempre o mesmo, é o problema é saber o que é mais barato. E, portanto, chega-se à conclusão que é mais barato as próprias entidades públicas terem seguranças privadas do que terem efetivos da GNR ou da PSP. Acho eu, julgo que seja isso. Claro que se poderia estabelecer a obrigatoriedade de os ministérios ou certas entidades públicas serem protegidas por efetivos da segurança pública. Seria que sim, mas depois nós vemos o contrário, vamos aos supermercados, Pingo Doce e Continente e coisas assim, ou vamos às escolas privadas e quem é que vemos lá a fazer o policiamento? Vemos polícias da segurança pública que têm uns tostões a mais por uns extras que fazem para ganhar mais algum dinheirinho, porque também realmente não ganham muito. E estão a fazer funções de policiamento de entidades privadas, das escolas ou dos supermercados. Mas eu tive até vários alunos que estão nos supermercados e até contam histórias engraçadas da quantidade de roubos que há nos supermercados. E quando aparece quando está lá um polícia fardado à entrada, aquilo baixa consideravelmente, digamos, o gamanço baixa consideravelmente. Portanto, até há uma certa eficácia de ter uma pessoa fardada que seja polícia a sério, do que ser um polícia, digamos, ou ser um segurança privado, não tem a mesma credibilidade do ponto de vista da censura social ou da prevenção contra esses crimes. Mas, neste caso, crime de furto dos supermercados, que é o mais evidente, mesmo com as câmaras e tudo, há histórias inacreditáveis, acreditem que há. E, portanto, no caso das escolas é uma questão um pouco diferente, porque ou tem a ver com a questão do trânsito, ou tem a ver com a questão dos raptos das crianças, que é uma questão mais delicada. Mas, portanto, não sei o que lhe diga, Rui Nascimento, não sei o que lhe diga. Portanto, penso que não acharia mal que certas instituições públicas fossem obrigatoriamente definidas por segurança pública. Apesar de tudo isso já existe na Presidência da República, na Assembleia da República, aliás, até tem as duas polícias, tem a PSP e a GNR. Isso já existe nas principais instituições públicas, mas realmente depois na administração, isso, a começar nas faculdades, temos empresas privadas, não temos, a começar pela minha, pela Universidade Nova, tem lá uma empresa privada, não há lá polícias nenhum, que eu saiba.
E quem fala em universidades públicas fala em hospitais públicos, fala em quase tudo, praticamente. Muito bem. Então, passar a palavra a José Luís Buxo e depois a seguir Isabel Santos. Está inscrito também Paulo Lima e Artur Costa. José Luís Buxo. Boa noite a todos. Peço desculpa de não ter a câmara ligada, mas a minha internet não está com grande sinal e se ligo a câmara perco tudo por completo e então optei por ter só o som ligado. Pronto, aquilo que eu queria questionar e agradecer ao professor a excelente aula que aqui nos deu, tinha a ver com isto que acabou agora de falar e que foi colocado também pelo colega, que tem a ver com a questão da GNR e da PSP realizarem trabalhos de gratificado em dias em que deviam estar, em dias ou horas que deviam estar a descansar. Para ganharem mais alguns tostões, como o professor disse, porque aquilo que ganham não é suficiente. Eu penso que a GNR e a PSP deviam cumprir a sua missão dentro daquilo que são os horários e não terem que trabalhar mais horas para além dos seus horários e no seu descanso, porque todos nós temos direito ao nosso descanso. E realizar o nosso descanso com o trabalho, penso que não é aquilo que todos nós queremos, nem depois, quando vêm novamente pegar ao serviço, poderão não estar nas melhores condições, quer físicas, quer psíquicas, para desenvolver a sua atividade de polícias. E, por outro lado, tinha aqui mais duas questões, gostava de ouvir o comentário do professor. A primeira questão é o alargamento das atividades da GNR e das suas competências nos domínios das atividades que tradicionalmente competem aos bombeiros e a algumas outras atividades, nomeadamente questões que competem ou era tradicionalmente desenvolvida por alguns ramos das Forças Armadas, nomeadamente a Marinha. E a última questão tem a ver com o que é que o professor pensa, se estamos a caminhar ou não para a privatização da emergência nos domínios da saúde e do combate aos incêndios. Era só. Muito obrigado. Muito bem, portanto, passamos a Isabel Santos e depois o comentário do professor. Então, boa noite a todos e muito obrigada pela excelente lição que nos deu e esticar-nos o cérebro é sempre uma coisa muito boa. E isto fez-me lembrar aquilo que referiu dos novos riscos e das novas seguranças, porque está tudo interrelacionado. Há uma coisa que me está a preocupar, eu já falei com o Dr. Caldeira acerca disso, que é a segurança radiológica. E quando pensamos nisto, isto é uma segurança bélica, de guerra, é uma segurança ambiental, é uma segurança de saúde, é uma segurança económica e depois em termos de intervenção, é local, regional, nacional, internacional, global e depois quem é que manda aonde e quem coordena o quê? Muito bem, ora então Obrigada. estas duas questões, depois passarei ao Paulo Lima e Artur Costa. Muito bem, eu vou responder. Aliás, eu até tinha aqui um apontamento neste meu livrinho sobre a segurança radiológica. Por acaso, há um diploma legal sobre isso, não há? Eu acho que até eu citei aqui, não sei se foi a propósito das infraestruturas críticas, agora não estou aqui a ver, mas há, sim senhor, um diploma sobre segurança radiológica, que é muito importante, evidente, claro. E até gostava se eu encontrava já que falou disso, mas bom, mas isso depois fica para outra altura, agora não estou a encontrar. Portanto, em relação à questão do José Luís Buxo, o que é que me parece? Bem, eu acho mal que haja, digamos, a proliferação de atividades de sobreposição das várias instituições, porque andamos todos a fazer o mesmo ao mesmo tempo, a atropelarmos uns aos outros, não é? Eu não percebo muito bem, porque, enfim, com o devido respeito pela GNR e aliás, até conheço bem o comandante da UEPS, que agora é general, penso que é o general Rui Veloso, que foi meu aluno, aliás, mas com o devido respeito, eu parece-me que a GNR não tem propriamente como funções apagar incêndios, não é? Portanto, a ideia de atribuir à GNR funções de apagar incêndios, mesmo que seja incêndios assim especiais com mais temperatura, não sei, mas acho que não é uma coisa realmente assim muito lógica.
também vamos lá ver, e agora aumentaram porque eram 500, agora são 1.100, segundo me disseram. Tem havido um aumento dos efetivos da web. E, portanto, eu penso que isso é, digamos, acho que é uma imprudência, digamos, duplicar estruturas para fazer a mesma coisa com tudo o que isso implica digamos, de ineficiência, digamos, de desperdício, ineficiência económica no sentido de desperdício. Aqui o António Marta, aqui um barulho que está... Agora, agora, isto pode ser um outro sinal doutrinário mais complicado, que é o sinal de que se pretende, digamos assim, a incorporação da proteção civil nas funções policiais. Isso é que é capaz de ser mais complicado. Mas, portanto, ou talvez não tão grave, que se pretende, no fundo, uma maior profissionalização dos agentes da proteção civil, o que não me parece mal, mas não pode ser uma profissionalização que passa por se transformar em forças policiais. A profissionalização não é a policização dos agentes de proteção civil. É profissionalizar, mas no âmbito da doutrina própria dos agentes de proteção civil, no caso dos bombeiros, que não são os únicos, mas por exemplo, no caso daquilo que os bombeiros sabem fazer e que são legalmente competentes para fazer. Nesse sentido, se eles forem mais profissionalizados, acho bem. Porque a ideia também é dos bombeiros voluntários, que como sabem, não são bem voluntários porque são contratados e muito bem. Acho que isso deve prestar numa maior profissionalização. Acho que esse é que é o caminho. E nem havia nenhum problema para o Estado, porque o Estado, o dinheiro que o Estado ia gastar em aumentar os efetivos de GNR dedicados à proteção civil, é o dinheiro que vai gastar na profissionalização dos bombeiros. Portanto, o problema não era um problema, era exatamente igual do ponto de vista das estruturas. Agora, pode haver uma intenção mais política ou doutrinária de não ligar aos bombeiros e achar que eles não são competentes e então vamos entregar isto, digamos, aos militares de GNR que têm outra capacidade e que os bombeiros não oferecem condições de competência e de zelo nessa matéria, o que é uma mensagem um bocadinho complicada de perceber e bastante agressiva em relação aos próprios agentes de proteção civil e, em particular, aos bombeiros. Depois, o Zé Luís Busto também fala aqui na privatização de várias funções de proteção civil. No âmbito da saúde, no âmbito dos incêndios, não é? Portanto, os incêndios através da criação de bombeiros privados das empresas, sobretudo das empresas de celulose, não é? Portanto, para proteger os eucaliptais, não é? Para a produção da celulose. Bem, eu acho que isso é até certo ponto compreensível, não é? Porque a proteção dos eucaliptos é muito importante porque é a matéria-prima para essas empresas, para essas indústrias poderem trabalhar. Se isso é incorporado no custo, não vejo em si não vejo isso, digamos, como um problema complicado. Agora, o problema é quando isso depois se transforma, vai encarecer o produto final dos consumidores, e o Estado agradece porque o Estado deixa de ter essa responsabilidade da proteção, digamos, de uma função de proteção de florestas ou privadas ou de segurança sanitária e transfere esse custo para o consumidor, para o cidadão e portanto, o dinheiro dos nossos impostos, em vez de servir para ter essa segurança própria, acaba por ser gasto noutras coisas e pagamos à parte, além dos impostos, mais umas taxas ou mais um custo acrescido desses produtos que quando chegam ao consumidor final, já têm um preço mais elevado através da incorporação dos custos com a sua própria segurança privada que foi necessário contratar, profissionalizando bombeiros, por exemplo, no âmbito da segurança privada. Penso que era um pouco isto que o Zé Luís Busto tinha referido. Agora, digamos, eu acho que a privatização em si não pode ser diabolizada, porque eu acho que a economia, na base, é uma economia privada, é uma economia de mercado. E acho que assim deve ser e assenta na liberdade de empreendedorismo e na iniciativa privada. Agora, tem que haver uma intervenção, tem que haver setores, desde logo vedados à iniciativa privada, como é óbvio. Ainda me lembro muito da famosa lei dos setores dos anos 70, que deu, enfim, muitos conflitos entre o Dr. Sá Carneiro e o General Ramalhianos, por exemplo, e o Conselho da Revolução.
Mas isso eram outros tempos, porque havia uma lei, a chamada Lei de Delimitação dos Setores, a famosa Lei de Delimitação dos Setores, que foi considerada inconstitucional pelo Conselho da Revolução, que deu uma grande fúria ao Dr. Sá Carneiro, que queria realmente a privatização de certos setores. Portanto, havia uma série de setores que estavam fora do mercado privado, isso hoje já não acontece, são pouquíssimos os setores que são só para a intervenção das entidades públicas, mas o problema nem é tanto esse, o problema é sobretudo a intervenção que o Estado tem que ter na fixação de preços máximos dos bens essenciais, em indenizações compensatórias de transportes para que as pessoas que moram mais longe ou que moram no meio do nada também poderem chegar a casa e pagar o mesmo preço do autocarro, porque se for ao preço de mercado, nem sequer têm a rota, nem sequer vão para casa, não têm autocarro para chegar a casa, porque moram lá nos confins de qualquer coisa, e não têm culpa nenhuma de morar nos confins de qualquer coisa, e portanto têm o mesmo direito que qualquer pessoa a um meio de transporte que seja pago em termos acessíveis, mas isso o Estado tem que compensar as empresas de rodoviárias porque as atividades não são lucrativas. Há rotas que não são altamente digamos, dão grande prejuízo. Outras dão lucro, outras dão grande prejuízo. Mas, portanto, eu acho que aí tem que haver uma intervenção do mercado, do Estado, num mercado que deve ser de raiz privado. E se há alguns setores, olha, então ainda não é, já não é o da UEPS, já não é o doutor, já não é o Rui Veloso, mas é o Brigadeiro-General Jorge Golão, porque eu não conheço. E, portanto, acho que a privatização não é em si uma coisa má, mas o problema depois é um problema de saber o que é que se vai privatizar e em que termos é que isso vai suceder. Era só a doutora Isabel Santos, portanto, era só a questão eu penso que tinha falado só na questão, então, da segurança radiológica, não é verdade? Sim, é uma coisa pouco estudada. Nós temos um reator nuclear, não é verdade? Sim. Temos um reator nuclear. Acho que está desativado. Mas temos os nossos vizinhos. Então, quem são os nossos vizinhos? Quais são Os espanhóis. O quê? De Almaraz? De Almaraz, sim, sim. E as centrais deles. Nós temos um serviço de emergência radiológica 24/24 horas o ano inteiro. Certo. Na APA, na Agência Portuguesa do Ambiente. E é muito direcionado para Almaraz. Almaraz é a central nuclear espanhola mais próxima de Portugal, não é? É. Eu julgo que até há pouco tempo houve lá uns problemas de segurança, não houve? É frequente haver, porque é uma central muito antiga, com uma tecnologia obsoleta, que já devia estar encerrada. Sim, mas aquilo não estava para ser encerrado, mas porquê é que não encerraram a central de Almaraz? Essa parte não sei bem, mas ela já teve para ser encerrada várias vezes. Sim, não sabia. Depois eu tenho acompanhado essa polémica. Estava a ver se encontrava aqui a famosa lei mas há uma lei de emergência radiológica, sim senhor, mas agora não sei onde é que isso está. Bom, mas não há problema. Mas pronto, mas era isso, sim, no fundo há uma segurança radiológica, digamos, podemos colocar as coisas em termos conceptuais, sim. Ao lado de uma segurança ambiental, de uma segurança, de uma biossegurança, de uma segurança energética, há uma segurança radiológica, sem qualquer dúvida. E depois alimentar, e depois é toda. Alimentar também toda, é tudo isso. Portanto, é toda uma lista nova de realidades muito específicas, aliás, que não têm instituições específicas, que não têm instituições especialmente vocacionadas para as combater, o problema também é esse. E isto depois pode trazer vários problemas de coordenação, de incapacidade de resposta. Acho que tudo isto tem que ser estudado e tem que ser... Por exemplo, a questão, agora após isto, a questão da segurança energética, o estado de crise energética, quando foi aquele bloqueio ao aeroporto de Lisboa dos camionistas, de repente é que as pessoas se aperceberam, que é o que está a acontecer agora, aliás, que afinal, se não houver abastecimento ao aeroporto em 3 dias, não há aviões, porque não há combustível, acabou. Eu sei que agora há um vídeo a passar em que um automobilista cheira, digamos, cheira a bomba de gasolina e paga 5 euros. Eu sei, ainda não chegámos a esse ponto. Mas há um problema aqui, é um problema de segurança energética. E, de facto, é um problema real. Não é só neste contexto agora da guerra da Ucrânia, mas é um problema real para o qual eu não sei, as pessoas nunca acho eu que nunca se aperceberam desse problema. Outro problema que eu não falei agora, podia ter falado, é a questão das infraestruturas críticas. Sim. Porque esse é outro problema, e também das infraestruturas críticas, que têm, digamos, infraestruturas críticas, que são aquelas estruturas que são necessárias à segurança e que para manter a continuidade do Estado, em matéria de transportes, em matéria de
de funcionamento de água, em matéria, digamos, dos vários setores. Portanto, há uma lei, aliás, que saiu agora, uma nova lei que saiu, que revogou o diploma 2009, que saiu agora em janeiro, sobre as infraestruturas críticas. Aliás, saiu na pior altura possível, porque as pessoas começaram a pensar que a lei tinha saído porque não havia nada. E depois há um outro conceito muito importante, que são os chamados ativos estratégicos. Chamados ativos estratégicos, que também, que é um decreto-lei de 2014, que posso só dizer o que é isto. Diz o seguinte, que é a segurança dos ativos estratégicos, o decreto-lei 138 de 2014, que é o regime de salvaguarda de ativos estratégicos essenciais para garantir a defesa e a segurança nacional e a segurança do aprovisionamento do país em serviços fundamentais para o interesse nacional nas áreas de energia, transportes e comunicações, enquanto interesses fundamentais para a segurança pública. Portanto, depois há uma definição do que é ameaça, mas há aqui uma lei assim um bocadinho que ninguém conhece, que é então este famoso diploma da segurança dos ativos estratégicos, no sentido também energéticos, mas não só, mas associado um pouco à ideia das infraestruturas críticas. Portanto, os alimentos não estão incluídos aí? Tenho que ver aqui o que é que diz já agora. Fala na segurança dos aprovisionamentos. Ok. Portanto, devem estar. Pois. Eu vou tentar ver aqui o que é que diz. Tem aqui umas alíneas. A segurança física, depois manter a continuidade dos ativos estratégicos, a preservação da confidencialidade, não diz especificamente os alimentos, mas deve estar, talvez num anexo a este diploma, mas eu aqui não tenho a referência. Okay. Tenho aqui agora o diploma. Muito obrigada. Mas é o Decreto-Lei 138 de 2014, de 15 de setembro. Muito Obrigada. bem. Então, agora vamos até Cabo Verde. Paulo Lima, boa noite, uma vez mais presente. E a seguir Artur Costa. Paulo Lima, a palavra é sua. Boa noite. Boa noite a todos. Olha, eu percebi pela sua explanação sobre as novas seguranças, relativamente à comunitária, relativamente à rodoviária, energética, ambiental, alimentar, humana, enfim, percebi que todas as seguranças estão interligadas com a comunitária. Mas o que eu digo é que na minha realidade, propriamente aqui em Cabo Verde, que são pequenas ilhas e pequenas comunidades, e entretanto vejo que deparamos com uma insegurança a nível dos bairros onde as pessoas, as gentes dos bairros, principalmente, faço referência principalmente à cidade da Praia, que também, pronto, é uma ilha maior, uma ilha mais desenvolvida, e o desenvolvimento e traz essas coisas, né, essas complicações. Então, há um elevado índice de criminalidade nessa ilha, onde as pessoas sofrem assaltos, e nas comunidades, nos bairros, as pessoas sentem-se amedrontadas por essa situação. E sendo certo também que a proteção da segurança por parte dos turistas, aqui também nas que vêm às ilhas a visitar, também é uma preocupação a nível de segurança nas comunidades. Sim. E digo também que é iminente a questão das políticas de pensão social, porque vejo idosos que são abonados com pensão social e recebem a pensão se há mínimo pessoas idosas que nem conseguem deslocar-se ao local e posicionam-se nos sítios à espera que lhes sejam dados a pensão social e podem ser assaltados na rua, enfim. E a própria segurança, policiamento de proximidade também nas escolas e nos bairros, a presença constante também não se verifica permanente. Tudo isso considero que são problemas da parte da segurança comunitária que na minha realidade que eu considero e que eu fiz questão aqui de mencionar. Só para dizer isso e obrigado a tudo. Eu posso talvez, eu respondo talvez já agora aqui. Então, já, sim. Já. Sim, bom, a segurança
em bairros, em princípio, é um problema de segurança interna, digamos, de criminalidade. Nós também temos aqui certas regiões, bairros que se ficam gatizados e onde há um índice de criminalidade especialmente alto, fora do comum. Agora, mas as forças policiais têm programas próprios, têm lá uma série de programas, que são até alguns muito criticáveis, porque dizem que são diz-se que são um pouco eficientes, mas há o programa Casa Segura, há o programa Férias Seguras, há uma série de programas, o programa a Escola Segura, portanto, quando as forças policiais vão às escolas explicar às crianças e aos adolescentes qual é o seu papel, eu acho que é uma coisa útil, falo por experiência familiar. Agora, a questão da segurança turística é fundamental. Haver um programa de policiamento contra ataques a turistas. Um país que tem uma particular incidência, uma particular receita do turismo, tem que haver, digamos, um programa que diga o turista, quando for assaltado, o que é que vai fazer, como é que ele se vai proteger, quais são as ameaças típicas que um turista recebe. Normalmente aqui em Lisboa, coitados de muitos, vão aos Jerónimos comer os pastéis de Belém e depois voltam ao carro e já têm o carro assaltado. Isso já aconteceu muitas vezes, não sei se ainda acontece, mas aqui há uns anos era uma prática muito frequente. Muitos têm carros alugados que são logo facilmente identificados pelos meliantes e, portanto, têm lá as malas lá dentro, roubam logo as malas todas. Mas tem que haver aqui um programa especial de segurança do turista, como há para os idosos, como há para os jovens, particularmente chamando a atenção para os malefícios da droga e digamos, dos riscos de tudo isso. Mas isso são os programas específicos, como muito bem disse, são programas de policiamento de proximidade. E em que muitas vezes aqui sim intervêm as comunidades locais, porque muitas vezes as entidades locais podem melhor convencer os bairros que estão mais problemáticos de não se meterem, enfim, em coisas menos próprias do que propriamente ser a polícia que externamente vai impor essa legalidade. E às vezes pode haver uma estratégia de utilizar os chefes lá dos bairros para serem eles próprios que ponham ordem nos bairros e não ser a própria polícia diretamente a fazê-lo. Isso não é muito fácil, confesso, não é muito fácil, mas é uma estratégia possível. E agora estes programas de específicos para os idosos, para as crianças, para os turistas, têm, apesar de tudo, depois um inconveniente que é de provocar uma grande dispersão dos operacionais das polícias e, sobretudo, retirá-los de funções operacionais, porque estes programas não são programas operacionais. São programas de informativos. E com muito pouco risco. Não é que eu quero que os polícias estejam todos sob risco permanente, mas são trabalhos levezinhos. Não é o mesmo trabalho de um trabalho de vigilância e de um trabalho operacional. Não tem nada a ver com isso. São trabalhos de outra natureza. Aliás, os próprios polícias entre si não gostam, e há uma rivalidade entre aqueles que fazem este tipo de trabalho, que falam melhor, que se apresentam melhor, sabem fazer um discurso perante as crianças, se falam melhor às crianças, ou falam melhor aos homens. Mas há uma rivalidade entre os polícias que não gostam disto, ou que têm inveja dos que fazem, e dizem assim, então nós andamos na rua, lá junto dos maiores bandidos, podemos levar um tiro e vocês andam aqui a fazer belos discursos às crianças das escolas. E nós é que andamos a levar os tiros lá nos bairros problemáticos. Mas isso, enfim, isso é um tipo mais de conversa, mais de intriga do que outra coisa. Mas isto existe, esta rivalidade existe nas estruturas policiais em relação a este tipo de programa. Mas os programas são necessários, tem que haver aqui um certo equilíbrio. Claro, qual era a solução? Porque pôr civis a falar às crianças sobre aspectos de polícia, as coisas querem ver uma pessoa fardada, não querem ver um civil, querem ver alguém com farda. Querem ver ali a pistola que ele leva ali no coldre, ou à cintura, querem ver, querem sentir a autoridade, querem sentir a força da polícia. E isso só se manifesta pela farda e pelo equipamento policial, pelas armas, não há outra maneira. É assim que as coisas funcionam. E é isso que dá respeitabilidade e que dá autoridade à força policial. Não é por acaso que as forças policiais têm farda. A farda não é apenas um problema de uniformização entre ricos e pobres, para não haver distinção entre polícias pobres e polícias ricos, como é fardas nas escolas. É um problema de autoridade, de exercício de autoridade. Muito bem. Então, a última intervenção que inscrita, mais um nosso associado, professor Artur Costa, uma saudação para o Porto e para a Lusófona do Porto. Muito bem. Muito obrigado, Sr. Dr. Roque Caldeira. Aliás, começo por saudar a iniciativa, o
o CIPC por esta brilhante iniciativa e, obviamente, por saudar todos, e em especial, necessariamente, o Sr. Professor Bacelar Gouveia, que, enfim, com a sua experiência, o seu saber, nos veio aqui enriquecer todos, necessariamente. E é curioso que eu tinha aqui previsto um assunto que gostava de ouvir a opinião do Sr. Professor Bacelar Gouveia, mas relativamente a esta última intervenção do Sr. Paulo Lima e a questão do apoio, enfim, do apoio ao turista também, em matéria de segurança necessariamente, eu penso que existem noutros locais, mas aqui no Porto existe precisamente um comando de polícia turística. Não sabia. Que forma indivíduos especializados exatamente na problemática da segurança do turista. E não andam pelas escolas, andam mesmo no terreno. Mas com uma formação específica para esse efeito, nomeadamente em línguas, por exemplo. Sim, tem que saber línguas, claro. Nomeadamente em línguas, porque não é qualquer cidadão, claro, qualquer polícia que poderá fazer esse tipo de trabalho. Mas não era esse, e foi um comentário, peço desculpa. A minha questão também se transformou em duas questões, também na sequência aqui de uma observação atrás, que eu gostava de regressar lá e de pedir uma opinião ao Sr. Professor. Mas a questão é assim, a questão principal. A segurança aqui está discutida basicamente como um conjunto de mecanismos, de instituições, de organizações, de métodos, de modelos que garantem a segurança. Garantem a segurança de uma comunidade, garantem a segurança do cidadão. Aqui não se distinguiu exatamente entre ambas as coisas, mas quando falamos em segurança de comunidades, a segurança é em si um valor, não é um mecanismo, um conjunto de entidades, mas é em si um valor. E é um valor que penso, e isso é precisamente por isso que estou a intervir, para pedir a sua opinião relativamente a isso, como é que esse valor é aumentado. E, obviamente, é por este conjunto de mecanismos e de agentes de que aqui se tem falado, mas há uma outra dimensão, que é a dimensão da própria atitude, da própria autoproteção, da própria resiliência da comunidade que se pretende defender. E eu gostava que o Sr. Professor pudesse, eventualmente, digamos, também comentar esta vertente da segurança comunitária. Contudo, também no discurso houve aqui uma parte para um assunto que é um assunto muito caro para mim, e daí peço desculpa ir a ele. A questão da profissionalização dos bombeiros. O Sr. Professor Bacelar Gouveia, enfim, manifestou uma opinião aqui de que partilha do princípio, é um bom princípio. Contudo, a pergunta é esta, mas é um bom princípio da profissionalização dos bombeiros dentro das associações, ou o princípio que está a defender é um princípio da profissionalização associado a carreiras que transcendem e ultrapassam ou perfuram mesmo as próprias associações humanitárias? Repare que são duas questões completamente diferentes. A primeira enquadrada no tema da conferência, esta completamente fora. Mas, desculpe-me, no fundo, tendo aqui assim, querer também saber a sua opinião sobre esta matéria. Muito obrigado. Professor Bacelar. Sim, muito obrigado também, Dr. Costa. Eu vou já começar por esta última. Eu não sou um especialista, não tenho uma opinião formada. Bem, quem estudou muito isto é o professor António Duarte Amaro. Penso que ele também vai fazer uma comunicação mais para a frente, também neste ciclo. Vamos lá ver. A ideia o que é que está subjacente à ideia da profissionalização? Está subjacente à ideia de que a pessoa o bombeiro que é profissional é um bombeiro que passa a ter uma profissão, que é a profissão de bombeiro. Isto é, não é um bombeiro nas horas vagas. O que em si não é uma coisa má, porque é um voluntariado que também é importante, porque pode muitas vezes compensar, digamos, a falta de efetivos que não se pode ter com a profissionalização, porque nem sequer há dinheiro para pagar, e podem ser pessoas que, de uma forma voluntária, por vontade própria, por caridade quase, diria, também se dedicam a essas atividades.
Portanto, a profissionalização não impede que haja bombeiros voluntários, embora muitos deles sendo voluntários também são pagos e podem ter tarefa, e as tarefas que desenvolvem podem ser pagas, isso não implica, digamos, abolir o conceito de serem voluntários. Agora, aqui a questão é a seguinte, é a profissionalização nas próprias corporações ou como funcionários do Estado. Porque aqui o grande problema é que nós temos uma superestrutura, para usar aqui um vocabulário marxista, temos uma superestrutura, e com o devido respeito ao Sr. General, aliás, que fez um simpático prefácio para este meu livro, do General Presidente da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. Quer dizer, temos uma superestrutura que tem pouca gente, que não tem quase ninguém. Mas depois, quem faz a proteção civil é a gente que não está na superestrutura, mas está na infraestrutura, que é, digamos, todas as centenas e centenas de associações humanitárias de bombeiros, não é? E, portanto, depois isto é um problema de como é que isto vai se conjugar, digamos, e coordenar as tarefas de uns com os outros, e, portanto, normalmente os bombeiros assumem responsabilidades e obedecem ao seu próprio chefe e à sua corporação, não é propriamente uma estrutura que eles não conhecem e que está lá nas alturas e contra as quais às vezes não há propriamente grande entendimento. Eu penso que, não sei se vai, porque eu acho que a profissionalização de bombeiros na NPC, eu acho que isso nunca vai resultar, porque para ser levado a sério tinha que ter os mesmos bombeiros que estão do outro lado, porque senão nunca poderia resolver o problema. E ninguém está a pensar em transferir 30 mil bombeiros das associações humanitárias para a NPC, que eu saiba. Isso é impossível, nem o Estado tenha para isso. Portanto, agora, a questão que se coloca nos bombeiros das associações humanitárias de bombeiros é um problema, digamos, de competências, de qualificações, de coordenação, de não sobreposição, de não rivalidade, de não multiplicar as associações por... Às vezes há freguesias, como diz o Dr. Caldeira, que conhece bem a realidade, eu não conheço, que há freguesias que têm várias associações humanitárias de bombeiros e isso justifica-se, que haja essa multiplicação, às vezes, não racional de associações só por vaidade ou por capricho ou por importância social. Eu percebo que tem a sua importância porque muitas estruturas no interior estão a desaparecer, mas eu acho que esse é que é um problema, não é este o problema da profissionalização, mas isso é outro problema, mas que não se pode resolver por decreto, porque isto faz parte da espontaneidade e do livre associativismo. O Estado Novo é que acabou com o livre associativismo, mas num Estado democrático as pessoas associam-se como quiserem. E ninguém pode impedir o nascimento das associações. Mas só pode haver aqui o risco de haver uma multiplicação excessiva deste tipo de associações humanitárias. Portanto, aqui uma intervenção do Estado seria uma intervenção perigosa no sentido de restringir a liberdade de associação. E eu acho que isso é uma coisa problemática. Portanto, este é um ponto que eu queria referir. Agora, em relação à questão inicial também que colocou, da segurança como um valor. Aqui a palavra segurança pode ser entendida de várias maneiras. Pode ser segurança como objetivo, como finalidade a atingir, mas portanto, a segurança como produto, mas pode ser a segurança como atividade, não como resultado, mas como atividade. E pode ser a segurança como estrutura. Digamos, aqui a palavra segurança pode ser entendida de várias maneiras. Portanto, pode ser como um fim a atingir, um valor, pode ser como um conjunto de atos que se fazem para chegar a esse valor, a esse resultado, a esse objetivo, mas também a segurança como a corporação ou a instituição ou instituições que levam a cabo essa atividade específica, digamos, exclusiva até às vezes ou especializada, que não se confunde com outras atividades que não têm nada a ver com a segurança. Portanto, podemos aqui, a palavra segurança, o problema é este, é que a palavra segurança pode ser entendida de muitas maneiras. E, portanto, pode ser segurança como fim, segurança como atividade, segurança como corporação, ou como processo, portanto, e depois temos que ver, o fim pode ser vário, pode ser a segurança, o que é da independência nacional do território, a segurança das populações contra os incêndios, a segurança contra a radiação, portanto, há muitas seguranças, conforme a segmentação do valor que nós estamos em causa. O valor pode ser um valor global de segurança nacional, mas ele próprio é impraticável, porque tem que ser desdobrado em tantas seguranças segmentadas quantas as entidades que produzem essa específica modalidade de segurança num contexto em que todas as seguranças possam valer. Portanto, é um pouco isto. Portanto, acho que a palavra segurança é uma palavra realmente complicada de perceber, tudo é segurança, mas há várias dimensões e sobretudo estas três. A segurança como um fim, a segurança como uma atividade e a segurança como uma entidade ou uma estrutura
administrativa, normalmente, pública ou privada. Mas na parte pública são sempre estruturas da administração direta do Estado, que são as Forças Armadas e as Forças Policiais, integram sempre a administração direta do Estado. E a NPC também faz parte da administração direta do Estado. Não violando a regra do moderador, que deve pura e simplesmente moderar, queria apenas aqui fazer um adicional. No território do continente existem 278 municípios. Um deles, Castro Marim, não tem corpo de bombeiros. Efetivamente existem... Isso é Algarve, eu conheço. Exatamente. Efetivamente existem alguns municípios que têm vários corpos de bombeiros, não freguesias, professor. Portanto, existem vários municípios que têm vários corpos de bombeiros, nomeadamente, por exemplo, o Concelho de Sintra tem mais de uma dezena de associações, logo corpos de bombeiros. Eu queria colocar só uma última questão ao professor, que é, vulgarmente, esta questão da segurança é encarada quando, na produção de instrumentos públicos de gestão financeira, como é o Orçamento do Estado, como uma despesa. Não será mais um investimento, os valores alocados no Orçamento do Estado às funções de segurança? Bem, as despesas do Orçamento de Estado, há várias classificações possíveis. Há os vários classificadores do Orçamento de Estado, quer para as receitas, quer para as despesas. Há a diferença, digamos, mais básica entre despesas correntes e despesas de investimento ou despesas de capital. Agora, eu acho que o problema... Bem, há uma questão em que se evoluiu, que penso que foi importante, que foi também haver uma lei de segurança, uma lei de programação da segurança interna. Há uma lei da programação militar que, digamos, recorta num horizonte de médio prazo os investimentos que são feitos no âmbito das Forças Armadas para a compra de equipamentos. Enfim, o grande momento foi, e que trouxe uma complicação desgraçada, e foi necessário fazer a legislação própria, é muito complicada a questão de leasing, os submarinos, não é? E tudo o resto que está associado ao mito dos submarinos, que agora não vou falar. Esse foi um momento de grande turbulência, mas no tempo, aliás, da ministra, da professora Constância Urbano de Sousa, até passou a haver, junto com ela, uma lei da programação da segurança interna, das estruturas de segurança interna. Isso é importante. Agora, não vejo nenhuma lei da programação da proteção civil, isso é que eu não vejo. E eu acho que isso era importante saber que tipo de estruturas é necessário dotar o país, de equipamentos, carros, de aviões, de helicópteros, de proteção civil. Tudo isso não vejo isso estudado. Como também, por exemplo, não vejo estudado a ligação entre a emergência médica e o papel que é feito pelos bombeiros. Por exemplo, até que ponto se justifica que a emergência médica seja uma coisa autónoma em relação a... Porque, segundo eu percebi, a emergência médica é sozinha nas grandes cidades. Os bombeiros não fazem emergência médica nas grandes cidades, mas já fazem em boa parte do território. Têm a mesma qualificação. Portanto, em vez de serem os senhores de amarelo, são os senhores de vermelho, que aparecem, mas fazem a mesma coisa. Enfim, com o devido respeito, usar assim esta linguagem assim um bocadinho tola. Mas, portanto, também até que ponto, então, para que é que serve o Instituto de Emergência Médica se ele não tem a totalidade da função de emergência médica? Se, no fundo, é obrigado a reparti-la com a função dos bombeiros. Isto é outro problema que não está resolvido. Aliás, o Dr. Eduardo Cordeiro tem um artigo sobre a emergência médica. E a emergência médica hoje é uma coisa muito importante, porque evita muitos dramas e salva muitas vidas, sobretudo, enfim, os ataques cardíacos, etc. Se houver uma intervenção pronta de uma pessoa especializada que pode prestar os primeiros socorros imediatamente, pode salvar muitas vidas em várias doenças de morte súbita. Mas, portanto, acho que é necessário que não haja só despesas correntes, mas despesas de investimento para estruturas que devam ser vistas do ponto de vista da continuidade da função da proteção civil. Penso que a questão não tem de ser vista desta forma. Há um problema da fragmentação da intervenção da proteção civil, porque, no fundo, há aqui dois mundos que estão, digamos, sempre em contraponto, que é o mundo da Autoridade Nacional de Proteção Civil e o mundo dos bombeiros portugueses, da Liga dos Bombeiros. Portanto, são dois mundos. Eu não diria que sejam dois mundos que não se podem ver, mas são dois mundos que nem sempre se dão bem.
Mas já tem que haver aqui uma coordenação e tem que haver aqui uma colaboração estreita, e penso que é esse o objetivo. Aliás, posso adiantar que este livro que eu vou publicar até tem uma coisa curiosa, tem 2 prefácios. Tem o prefácio do general Duarte da Costa, que é o presidente da NPC, e tem o prefácio do Dr. António Nunes, que é o presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses. Portanto, será que este livro vai conciliar definitivamente esses 2 mundos que se dão mal, supostamente? Não sei, espero que não seja esta a verdade, talvez não seja, estou aqui a dramatizar, mas é essa a questão que se coloca. Portanto, mas eu não sou um especialista. O Dr. Duarte Amar tem aqui essa posição, uma posição um pouco mais radical, digamos, de profissionalizar e de limitar os bombeiros e de considerar que os bombeiros têm um problema crónico, de ter um déficit crónico, enfim, não espero não estar a interpretar mal as palavras dele, mas tem um déficit crónico de qualificações técnicas, e o que eu vejo no mundo, digamos, da intelectualidade da Proteção Civil, estão os furos abaixo da intelectualidade da polícia e da intelectualidade das Forças Armadas, isso estão. E tem que haver dirigentes também intelectualmente apetrechados, com doutrina própria para a Proteção Civil, e isso não tem sido feito. Ou talvez agora esteja a melhorar um pouco. Há uma escola nacional de bombeiros, mas é uma escola, dá uns cursos sem grande relevância. Mas as polícias têm escolas universitárias, e as Forças Armadas também têm escolas universitárias. Mas eu não vejo nenhuma escola universitária na Proteção Civil, que eu saiba. Há nas universidades civis, há cursos de Proteção Civil e tem aumentado com qualidade, mas não vejo o empenhamento, agora do ponto de vista mais académico, não vejo o empenhamento da Proteção Civil de ter também uma escola, uma universidade, digamos, uma universidade ligada à segurança civil. No fundo, seria um pouco a ideia, seria essa. Aliás, sobre isto, depois o professor Duarte Amar também vais falar, que eu estive com ele no outro dia e ele até pensou que eu acho que é um aspecto que está em falta em Portugal, é arranjar uma universidade também, não roubando o negócio de uma universidade em particular, mas penso que tem que haver aqui um centro de estudos universitários no âmbito da Proteção Civil, assim como já quer para as ciências militares, quer para as ciências policiais. Na verdade, também há uma ciência da Proteção Civil, é capaz de ser possível conceber as coisas assim, mas é uma ciência muito mais diversificada, porque é uma agregação de várias ciências, geografia sobretudo, mas não só, psicologia, várias ciências. Acho que aquele curso que o professor da Clara tem coordenado também mostra toda a diversidade dessas várias ciências. Ciências médicas também, os primeiros socorros, por exemplo, tudo isso. Muito bem. É isto. Então faltam 5 minutos e o Paulo Lima deu ali, rapidamente então, Paulo Lima, para fecharmos de acordo com os critérios horários que estabelecemos. Paulo Lima. Bem, obrigado. E eu só queria perguntar uma coisa ao senhor doutor. Quando se referiu à emergência médica e à proteção civil, da importância da emergência médica, eu fiquei com uma ideia no curso anterior da gestão de emergência e proteção civil sobre essa questão, relativamente a alguma diferença que existe entre os bombeiros que prestem assistência e a emergência médica, a INEM, penso eu, relativamente às equipas constituintes, e alguma diferença que existe entre as equipas constituintes que dão essa assistência. Não, gostaria de um esclarecimento sobre isso. Não, o doutor Alcalera é que pode responder. É capaz de Posso, rapidamente. O Sistema Integrado de Emergência Médica é um sistema que visa garantir o socorro pré-hospitalar e medicalizado aos cidadãos. E essa tem como autoridade o Instituto Nacional de Emergência Médica, que, por sua vez, em termos de operação, tem recursos próprios e tem recursos protocolados com os corpos de bombeiros, na medida em que uma grande parte do país, como aliás o professor Bacelar já disse, a cobertura de emergência médica é feita em ambulâncias do INEM ou também dos corpos de bombeiros, em sede de reserva, mas por tripulações dos bombeiros a partir de um protocolo que é estabelecido centralmente entre a Liga dos Bombeiros Portugueses e o INEM. Portanto, o Sistema Integrado de Emergência Médica não é a mesma coisa que o Sistema Nacional de Proteção Civil. Tem a ver com a proteção de pessoas e bens contra acidentes, incêndios, enfim, uma panóplia de intervenções, mas o Sistema Integrado de Emergência Médica focaliza-se no socorro pré-hospitalar e no socorro medicalizado. E esse
é da responsabilidade do Instituto Nacional de Emergência Médica. Mas já agora... Então, nesse caso, os especialistas existentes são diferentes. Da emergência médica, posso dizer que deve lá existir um médico mesmo, enquanto no outro somente um enfermeiro, não sei. Os corpos de bombeiros asseguram o socorro pré-hospitalar, mas o socorro medicalizado feito em viaturas médicas de emergência tem como tripulação médico e enfermeiro. O que não quer dizer que nos corpos de bombeiros não haja já hoje um número muito significativo de elementos bombeiros que são simultaneamente enfermeiros. Mas, de qualquer maneira, o socorro medicalizado, que é da estrita responsabilidade, em termos de operação, do INEM, através de médicos e enfermeiros que atuam nas viaturas médicas de emergência, que são, digamos, complementos de emergência às ambulâncias, essas sim, em muitos casos, tripuladas por bombeiros, em termos de... mas bombeiros com formação certificada pelo INEM. Aliás, era essa a minha dúvida, porque esses bombeiros, em princípio, não são os bombeiros comuns que andam a apagar os incêndios, ficam dedicados à função de emergência médica, é isso? Genericamente ficam... Ou fazem as duas coisas? Genericamente são dedicados, mas podem fazer simultaneamente as diversas missões que estão atribuídas aos corpos de bombeiros. No entanto, são certificados por entidades diferentes, embora também a Escola Nacional de Bombeiros é certificada pelo INEM para formar tripulantes de ambulâncias de socorro, neste caso. Certo. Muito bem. Em relação às questões dos bombeiros, eu lembraria que o nosso último palestrante será precisamente o Dr. António Nunes, no dia 28 de março, e aí vai exatamente dedicar-se particularmente à problemática dos bombeiros, ao papel dos bombeiros, o futuro dos bombeiros, e enfim, a característica... Desculpa, confundi o António Nunes com o António Duarte Amaro, realmente não. Mas o António Duarte... O António Duarte Amaro é, efetivamente, aliás, o nosso associado, que também está presente aqui neste painel. Já vi o nome dele, por acaso. E que tem um trabalho desenvolvido muito trabalho desenvolvido de pensamento nesta matéria. De qualquer maneira, eu propunha que chegamos exatamente à hora, fazemos questão sempre de cumprir rigorosamente os nossos horários. Nós já tivemos 44 pessoas, neste momento temos 34, e para evitar deserções intemporais é sempre preferível manter horários para que toda a gente se possa, digamos que, equacionar em termos do seu tempo e manter viva estas iniciativas. Eu finalmente agradecia, em nome do Conselho Diretivo do CEIPS, ao professor Bacelar Gouveia. Portanto, foi uma sessão muito animada, muito participada, o que é realmente muito importante, sobretudo porque uma das questões que nós entendemos como nossa missão é suscitar o debate aberto. Estes temas e estes sistemas precisam de debate aberto, precisam de se confrontar os pontos de vista diferenciados, porque só desse modo é que nós conseguiremos construir sistemas melhores ao serviço das populações, qualquer que seja a sua natureza. Professor Bacelar, muito obrigado, e muito obrigado a todos também que estiveram connosco. Lembraria, para a próxima semana teremos a professora Maria José Rojo, que é geógrafa e é, enfim, alguém que se tem dedicado em pormenor à problemática da desertificação, à problemática da água, e, portanto, vai certamente também ser interessante. Agora também há a segurança aquática, também tem que haver segurança aquática. Segurança hídrica. Hídrica. Segurança hídrica. Ok. Pronto, então, uma boa noite para todos. Boa noite. Muito obrigado. Boa noite a todos. Boa noite, obrigado. Obrigado. Boa noite.